Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu não sou o Paulinho e eu estou aqui com a Carol, que assim como a Cat também tem um nome curto, olha só. Ah, gostei, isso aí. Mas vou te falar que eu fiquei com rancinho da Cat, das Cats, mas a gente vai chegar lá, Ah não, gente, a Cat 2 é um amorzinho, eu adoro ela. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Tan. E Tan, um dia a gente vai sentar, eu vou dar uma de Nelly, você uma de Lockwood, e a gente vai ficar conversando aí sobre uma história de anos, com ricos detalhes. Você vai fofocar e eu vou ficar prestando atenção, é isso. É, exatamente. Olá, galera, eu sou o Tan e eu estou aqui, já que a gente pode chamar Catherine de Cat, eu estou aqui com a Tammy, a Tamires Zimmer, né, que não encontra há muito tempo, a gente já gravou com ela no Ictus Podcast. Procurem lá um episódio sobre o Crentaços, tá muito legal e me deu vontade de ouvir de novo, viu, cara? Eu vou fazer isso depois que acabar a nossa gravação aqui. Mas é uma pessoa super doce, é uma pessoa que organiza também leituras coletivas do mesmo jeito que a gente faz aqui. Ela tem um canal lá no Telegram que ajuda o pessoal que gosta de ler. Enfim, acho que vocês talvez já conheçam aí a Tamires, mas tudo bem, Tamires? Eu estou muito feliz, eu sou a Tamires Palma Zimmer, estou aqui a convite da Adri, que ontem pipocou a mensagem, eu fiquei, meu Deus, que coisa! O que eu fiz? O programa que eu gravei há bastante tempo sobre esse livro, que é um dos meus favoritos, então estou no time de defender os personagens aqui, acho que talvez vou me aliar com a Adri a defender algumas das pessoas desse livro, não todas, porque tem algumas que fica difícil. Você leu tudo de ontem pra hoje, mais uma vez? Não? Quem dera, eu dei 12 aulas ontem, então não fiz isso, mas eu ouvi o meu podcast pra lembrar o que eu falei de bom e de ruim lá atrás. Pra lembrar o que você pensa a respeito, né? Exato. O livro eu até lembrava da história, mas como falar dele, eu tive que relembrar um pouquinho mesmo. Bom, a gente tá aqui gravando sobre o Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e eu fiquei desesperada. A Tamires, realmente, ela tá aqui como nossa convidada super mega especial, porque depois que eu terminei de ler o livro, eu falei, eu preciso ouvir pessoas falando sobre esse livro. E aí fui pesquisar, e tem pouquíssimos podcasts brasileiros falando sobre o livro. Aí eu achei o podcast Na Prateleira, né, que é o podcast de vocês, falando sobre o livro, e eu fiquei apaixonada. Até escrevi pra ela, falei, Tamires, você precisa fazer mais. Ela falou, Dri, mas você já tem mais de 80. E eu falei, ai, que bom, fica feliz e tal. Então assim, fiquei super feliz, porque quando ela aceitou o nosso convite pra estar aqui, pra falar, porque ficou algumas questões na cabeça com relação a esse livro, e nada melhor do que perguntar pra uma super fã pra responder pra gente. Mas, gente, vamos lá explicar. O Paulinho está no Brasil agora, por motivos pessoais, e ele não está gravando esse programa, que pena. Então eu tive o privilégio, a ousadia e a rebeldia, como Cat, de fazer a apresentação desse programa. E a gente leu o livro 1984, e no final do programa, quando a gente foi anunciar essa leitura, a gente falou, mas o próximo livro vai ser um romancezinho fofo. Vocês lembram disso? Amorzinho, vai ser um amorzinho agora, história de romance, que falácia, mas eu vou falar pra vocês aqui por que eu achava, primeiramente, que o Morro dos Ventos Uivantes era romance. Porque eu tinha lido Jane Eyre, de Charlotte Brontë, que é a irmã da Emily Brontë, irmã mais velha, e de certa forma é um romance, né? Apesar de que acontecem muitas tragédias ali, a vida das meninas, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a história das irmãs Brontës, né? E aí eu falei, gente, tem um romance. E a capa do livro que eu estava lendo no Kindle era um casalzinho embaixo da árvore com umas folhinhas voando. Gente, é romântico isso, é muito romântico. Então eu falei, é um romance. Você foi enganada, né? Redondamente enganada, mas eu percebi que na verdade isso não é um romance. Ou é um romance? Não sei, né, Tamires? O pessoal fala aí, tem a galera que defende que é um romance, tem gente que fala que não é um romance. Eu acho que não é só um romance. Eu acho que o romance tá lá, mas tem muita coisa, e eu inclusive acho que junto com o protagonismo do romance tem outras coisas que são protagonistas também. Então eu acho que eu não colocaria isso só nesse pacote. Mas eu
queria, antes de mais nada, começar falando um pouquinho sobre a história da Emily Brontë. É prova, hein? Teste de vestibular aqui. Vocês achavam também que a família da Emily Brontë era só as 3? Eu achava, não é? Eu lembrava que elas tinham um irmão, mas eu não lembrava das outras meninas. Então, elas são... Peraí, que agora tem que fazer as contas. É a Emily, a Anne, a Charlotte Brontë, aí tem as 2 irmãs mais novas e o irmão. Mas, naquela época, a gente já até comentou isso em um podcast, que naquela época de 1800, né, começo de 1800, 1820, 1840, acho que até mais pra frente, infelizmente era muito comum os filhos morrerem, né, por conta de doença, por conta de tifo, de tuberculose, de pneumonia, essas coisas. É o famoso, vamos ver se esse aqui vai vingar. E a morte estava lá presente em todas as famílias, né? Então elas perderam, as meninas, a família, né, perdeu essas 2 crianças mais novas por tifo. E a mãe também morreu quando a Emily Brontë tinha só 3 anos de idade. Então, assim, você vê que tem muito da história do livro que a gente não pode afirmar porque não tem nada disso comprovado, né? Mas a gente acaba escrevendo sobre aquilo que a gente vivencia, muitas coisas que tá no coração da gente, né? A irmã dela, a mais velha, Charlotte Brontë, foi estudar num colégio. Pouco tempo depois ela foi também. Então você vê que tem tudo dentro aí da história, né? De que elas foram morar num lugar muito longe, uma cidadezinha muito pequena. Um orfanato, assim. E era uma cidade pequena, né? Então aí você vê que tem muito aí da obra que fala sobre ela, né? E é dito também que a Emily Brontë era uma pessoa, como se diz, estranha, assim, né? Ela era um pouco rara, assim, um pouco... Peculiar. Um ser humano peculiar. E eu fiquei encantada com a história dela. Eu lembro quando a gente gravou Frankenstein, que a gente foi ler sobre a vida da Mary Shelley, e aí eu falei, cara, essa mulher também tem uma história muito bizarra, né? E a Emily Brontë também, de certa forma. Ela tinha poucos amigos, ela falava muito pouco, ela era muito estranha, assim, no sentido de não ter muito contato, de não gostar de se socializar muito e tal. E é interessante, porque ela escreveu um livro que é uma obra clássica, e por isso que a gente tá falando dele aqui hoje, e sendo uma menina super retraída, né? Super quietinha, assim. Lendo sobre a introdução do livro, até antes de começar a ler ele mesmo, eu vi alguém, não me lembro quem, comentar que era uma literatura meio gótica. Aí eu falei, será que eu acertei quando eu falei que ia ter vampiros? Porque, enfim, Morro dos Ventos Uivantes. Aliás, eu acho que eu não falei vampiros, né? Eu falei, não espero menos do que lobisomem na história. Não chegamos lá, mas não ficou tão longe, não. Lobisomem não, mas fantasma, podemos dizer que, né? Então. E eu acho que a parte do gótico entra mais no psicológico deles do que os monstros estão dentro e não fora, né? Os monstros estão dentro de cada um deles, assim. Então o gótico dá pra encaixar nesse sentido porque são eles os próprios monstros, né? E uma coisa interessante também é que a Emily, ela escrevia muito com pseudônimo, né? Do Alice Bell. E aí só depois da morte dela que foi creditado, né? As obras que ela escreveu com esse pseudônimo. Muito naquela de que a mulher não sabe escrever, né? Então pra ganhar uma fama tem que fingir que o nome pelo menos é dúbio. Sim, sim. É um nome que serve tanto pra homem quanto pra mulher, né? Meio que naquela época aconteceu com várias mulheres assim, né? Que eram escritoras e que usavam esses pseudônimos. Inclusive tem um fato sobre a história dela, que ela virou professora depois. E aí, quando ela tava na universidade e conversando, né? E criando suas teorias e dando aula, um coordenador, isso também, gente, ó, eu pesquisei sobre a biografia dela em canais da Inglaterra, onde que ela é super admirada lá. E a pessoa que, infelizmente, eu não vou conseguir dar crédito pra ele aqui, porque eu não lembro o nome dele, eu não anotei, desculpa, senhorzinho em inglês. Mas ele falou assim que o coordenador da universidade falou que se ela fosse homem, que ela poderia fazer uma diferença muito grande na literatura inglesa. E aí você já fica, puxa vida, né? Que coisa. Esse livro foi escrito em 1847, então assim, nessa época realmente a mulher ainda meio que tinha somente um papel na sociedade, que era um papel de procriação, de casamento, de manter a linhagem da família. Então assim, hoje a gente olhando o livro, olhando a história das irmãs Brontë, a gente fica muito revoltada com muita coisa que é dita e que é feita, né? E aí a gente tem que contextualizar, porque tem muito pensamento hoje em dia nosso que não se encaixa dentro do livro, mas tem muita coisa, e é isso que é assustador, e o que eu acho que faz desse livro ser uma obra clássica, é que tem muita coisa que serve até hoje, com relação ao comportamento do ser humano, né? Acho
Acho que vale só dizer que foi, acho que o último livro, talvez o único livro dela, né? Grande, foi isso? É o único romance, porque ela né? morreu em 1848, um ano depois só do lançamento. É o único romance que ela escreveu, né? Porque tem a antologia de poemas das Três Irmãs, que foi o primeiro livro que elas publicaram juntas, mas o único romance que a Emily escreveu. E eu não sei se é verdade, mas parece que esse poema só vendeu 2 cópias, não é? Eu tava vendo o vídeo desse senhor inglês, ele falou, vendeu 2 cópias somente. Eu falei, gente, como assim? Que dó, né? Naquela época, né? Hoje, com certeza, se tiver rodando por aí, eu compraria, Carol. Eu também, claro. Bom, antes de falar sobre a história, eu queria falar sobre a minha impressão. Isso foi até uma das coisas que eu queria trazer a Tamires aqui pra gravar com a gente, porque tanto a Carol, o Tan e eu, Tamires, foi nosso primeiro contato com a leitura. Foi a primeira vez que a gente leu o Morro dos Ventos Uivantes. Então, eu sabia alguma coisa, assim, do universo, de que era antigo, se passava numa fazenda, no interior da Inglaterra, e que era favorito da vida de muitas pessoas. Essa pouquíssima coisa que eu sabia. E aí, quando eu comecei a ler o livro, falar assim, minha experiência primeiro, eu tive... eu vou fazer um paralelo com a música da Kate Bush. A Kate Bush fez uma música sobre esse livro, e pra mim foi muito a ver com a música da Kate Bush mesmo. A Kate Bush, alguém perguntou pra ela, né, por que você resolveu escrever uma música, né, sobre esse livro e tal? Você já tinha lido? Ela falou, não, eu não tava lendo, tava passando uma série, e aí eu vi a cena da janela e tal, que a Kate aparece na janela, e eu perguntei sobre o que era essa cena, alguém me contou a história, e eu resolvi ir a fundo e escrever a letra da música. Eu achei fantástico. Por quê? Se você tá aí ouvindo nosso podcast e quiser dar uma pausa pra ouvir a música da Kate Bush, e aí depois você volta aqui, a primeira vez que você ouve, ela te dá um incômodo muito grande. As primeiras notas, assim, de som que dá, ela é muito estridente, ela tem um agudo muito esquisito, ela modula o tom no meio da música, então te dá um incômodo muito grande. Eu falo, gente, o que essa mulher tá fazendo com essa música? E depois dá uma tristeza que invade na sua alma, quando ela começa a falar, it's me, a Katy, sabe? I'm Katy, eu quero entrar aí e tal, eu tô com frio, e você fica com dó, você fica triste, você fica, caramba, que coisa, o que tá acontecendo isso? Então gera essa coisa estranha, né? Então pra mim o livro foi isso, a primeira vez que eu comecei a ler foi um choque muito grande, né? Eu falei, cara, cadê o romance, né? E aí depois no meio eu falei, gente, por que as pessoas leem esse livro mais de uma vez? Eu falei, por quê? Por que, Tamires? Eu fiquei, gente, eu quero terminar. Já me contaram que você leu umas 10 aí, é isso? Eu falei, eu quero terminar de ler o livro porque eu não quero ler esse livro mais. Eu quero encostar ele no canto, eu não quero ler mais e tal, né? E aí, assim como a música da Kate Bush, depois, eu fiquei viciada na história. Porque eu terminei de ler o livro, eu falei, eu preciso saber mais sobre isso. Eu preciso saber mais sobre o que as pessoas estão falando nesse livro, sobre os personagens, se existem alguns estudos psicológicos sobre a vida desse povo, se existem tratados, eu preciso saber mais. Então foi muito isso, ele é muito viciante, assim, pra mim, na minha opinião. Eu acho que os outros podem falar, eu não li 10 vezes, eu li acho que 4 ou 5, talvez. Mas eu posso deixar pro final pra defendê-lo. Tá, então eu vou falar primeiro qual foi a minha impressão. Também eu fui pra essa história que nem a Adri, eu conhecia pouquíssimo, eu fui mais por causa do sobrenome da autora do que qualquer outra coisa. Eu tinha aqui também uma edição traduzida pela Raquel de Queiroz, do centenário desse livro, né? Então, o livro foi lançado em 1848 e em 1948 a Raquel fez essa tradução de aniversário mesmo. Enfim. Mas, gente, o início, assim, foi muito confuso pra mim. Eu até tô aqui mostrando, eu fiz uma linha aqui genealógica, porque, gente, eu não tava entendendo nada. É confuso o começo mesmo, é verdade. E, assim, eu gosto de ouvir também. Eu fui no audiobook junto com a leitura e eu falei assim, gente, peraí, mas quem é Cat? Mas a Cat não tá viva e não sei o quê. Foi muito confuso, eu só sabia que o Heathcliff era um cara do mal aí e tal. Mas aí depois foi o que a Adri falou. Depois dessa estranheza que você tem, depois que você é apresentado aos personagens, aí você começa, tá... legal. Conte-me mais, sabe? É que nem o próprio Lockwood que tá ouvindo a história, ele fala, não é uma coisa mais legal de se ouvir, mas é interessante ouvir, então vamos lá. Tô aqui doente mesmo, sentado no sofá, conta aí, né? Não tem nada pra fazer, né? E aí tem uma hora que você fala assim, não, peraí, vamos lá, o que tá acontecendo? Conta mais, né? Não, a narrativa, ela vai crescendo assim, e aí você fala, ok, não, bacana, tô gostando. Então, assim, a minha impressão é um bom livro, eu gostei, eu entendo
talvez não, assim, todas as nuances dele ser um clássico, mas achei interessantíssima. Acho que a história é muito bacana. Apesar, gente, que assim, eu tenho uma raiva desses dramas mexicanos, sabe? Eu chegava lá e resolvia, ó, peraí, vamos sentar aqui. Senta aqui, vocês dois pra cá, vocês dois pra cá. Vem cá, todo mundo. Acho que falta assim. Faltou a Nelly fazer essa reunião familiar, né? Exatamente. Mas assim, gostei. Achei assim a história muito cativante. Depois que você entende ali toda a genealogia, que você entende quem é quem, filho de quem, não sei, cresceu na onde, não sei, né? Claro, temos um fator a mais, né, Tan? Temos o fator Adriana de Gaspari. Porque a Adri, ela trouxe umas coisas muito bacanas que realmente vai enriquecendo a nossa experiência. Então, assim, eu não fiquei assim obcecada, mas eu também já recebi tudo mastigado da Adri. Então, gostei pra caramba. Não sei se vou repetir a leitura, mas também daqui a alguns anos a gente pode mudar de opinião, né? Mas gostei muito. Bom, vamos lá. Eu tinha esse livro na minha prateleira nessa mesma edição da Carol, da Raquel de Queiroz. E eu era super orgulhoso porque era a Raquel de Queiroz. Até que depois que terminou a leitura, assistindo uns reviews na internet, eu vi que talvez não seja a melhor das traduções. Que me deixou um pouquinho frustrado, mas eu já tinha terminado. Comecei o livro porque a Adri falou, vamos ler. Bora ler. Tinha ele na minha prateleira e nunca ele esteve entre os cotados de preciso ler esse livro. Já tinha lido Jane Eyre, foi legal. A gente tem episódio sobre ele aí no podcast, vocês podem procurar. Gostei. Não é a mesma autora, a irmã, né? Mas eu falei, não quero ler um livro de menininha. Essa era o meu preconceito. E todo mundo, não é livro de menininha, não é livro de menininha. Aí, como o Paulinho e a Adri falou, vamos lá, é clássico. Eu falei, tá bom, vamos. Inclusive me enganaram, falaram que era um livro pequeno, igual 1934. O Paulinho tá? falou, ele que fez as contas erradas. Então, na minha edição aqui tem 418 páginas. Umas 400, porque enfim, tem a introdução da própria Raquel de Queiroz e tal, um livro de umas 400 páginas. Aí, eu sei que a gente vai entrar na história, mas eu tô contando como foi a minha evolução ali, tá? Começou a história, Wuthering Heights, eu falei, nossa, um título em português com 5 palavras, em 2 palavras em inglês, né? Que é o nome do casarão lá, a gente deve falar um pouquinho sobre isso ainda. Mas o plot começa com um cara que tá alugando um casarão, e aí o senhorio, é senhorio que fala? O dono do casarão que ele tá alugando. Ele mora num outro casarão, e aí aquele ambiente escuro, neve, bem gótico mesmo o ambiente. Ele faz uma visita lá e é todo mundo muito mal educado, grosseiro. Eu falei, nossa, que esquisito, sabe? Daquela estranheza inicial. Ai, gente, desculpa, eu ri, você acredita, no começo? Eu ri, porque eu xingava, seu besta, seu idiota, eu comecei a rir. Falei, mas gente, assim, todo mundo tava lá contra gosto, e a gente, como leitor, como a Carol falou, totalmente perdido. Mais da metade dos nomes começa com H, o que já me confundia quem era quem o tempo todo. E aí o que acontece? Esse cara que é o narrador, ele faz papel de narrador pra gente, mais ou menos, né? Mas é o cara que tá ouvindo a história por nós. Ele se apresenta no livro como um cara introvertido, que não gosta de socializar e tudo mais. E ele tem quando ele vai conhecer esse dono do casarão lá, ele percebe que esse cara também é como ele. E ele falou, esse talvez seja um cara interessante porque ele vai me entender. E eu sou um pouco disso também, então eu falei, tem talvez um pouco de ponto de contato aqui pra mim. E aí, enfim, acontece uma situação lá na casa, ele volta pra casa dele, e aí a governanta da casa dele conhece a história daqueles sujeitos super estranhos que estão lá. Aí que eu falei, cara, não combinou esses personagens. Por quê? Eu sendo um cara introvertido que não gosta de socializar, eu nunca jamais na minha vida ia chegar pra uma pessoa e falar, me conta aí o que é a fofoca do lado de lá. Eu quero muito saber, né? Eu quero nem saber da vida dessa galera. E o livro inteiro se baseia nessa conversa, sabe? O livro inteiro é praticamente essa conversa da governanta, que é a Nelly, com esse cara que se apresentou como alguém que não agiu do jeito que ele deveria agir com base nas características que ele próprio nos deu. Isso me incomodou, é a primeira vez que eu tô falando isso pra alguém, tá? Me incomodou num nível, assim, que eu falo, cara, não. Ou o cara gosta da fofoca ou ele não gosta. Ele não pode ser introvertido, não gosta da sociedade e de repente, me conte mais, sabe? Não combina. E isso fez com que eu já entrasse no livro com um ranço ainda maior. E aí começou aquele negócio de, casou com quem? Que gosta do... dois caras gostam da mesma mulher. E aí eu falei, nossa, é muito livro de menininha isso daí. E eu mandei lá no nosso grupo. Não, é livro de menininha. E todo mundo, não é. Não, eu tava um pouquinho adiantado na leitura. Eu falei, não é, velho. Sério, não é. A Luísa Zagonel até falou, eu acho que a sua definição de livro de menininha não é a mesma que a bizarra, gente. Inclusive, né? É um e pouco aí, tóxica. Assim, me dei então, eu dei o benefício da dúvida. Eu falei, não, tem que ler pra gravar esse negócio, vamos indo. E confesso que passar de 100 páginas foi muito difícil, sabe? Eu fui só pela obrigação
coração mesmo. Porém, contudo, entretanto, depois disso, a hora que realmente você assume a história e desmonta os seus preconceitos, o livro se tornou, sim, um livro muito legal. Não é um livro que eu vou reler na minha vida, mas a história como um todo e as coisas que ela te faz pensar e tudo mais, vale com toda certeza a leitura. Agora, já que eu estraguei toda a parte ruim do livro aí as pessoas que gostam muito do livro podem me desmontar, fica à vontade. Olha, como que eu cheguei nesse livro? É um jeito muito curioso, e eu acho que eu não fui a única. No livro Crepúsculo, eu li a saga Crepúsculo quando adolescente, né, no auge da existência dele. A Bella, na aula de inglês, lê Romeu e Julieta, lê Orgulho e Preconceito e lê O Morro dos Ventos Uivantes. Verdade. E aí eu tinha 17 anos. Eu já tinha lido Romeu e Julieta e os outros dois não. E aí eu fui atrás dos outros dois. Eu reli Romeu e Julieta. Eu preciso reler hoje em dia, porque na época eu achei bem ruim, na verdade. É que o livro do Romeu e Julieta é melhor na nossa cabeça, né? Do que lendo. Ai, que dó do Shakespeare. É que quando você lê e você vê que são só dois adolescentes de 14 anos que não aceitaram o não dos pais, você fica meio tipo... mas 14 anos é isso aí mesmo. Então, mas daí eles se mataram, né? É um pouco... Opa, meu! Só spoiler, Se quiserem, mas assim, veja bem que loucura, né? Então eu fui e li O Orgulho e Preconceito primeiro. É um dos meus grandes livros da vida, assim. Então eu tive as duas leituras e me apaixonei pelas duas, assim. E aí eu li O Morro dos Ventos Uivantes pela primeira vez aos 18 anos. E desde então eu já li, acho que mais umas 3 ou 4 vezes, eu já perdi as contas. Mas ele começa com esse ambiente realmente muito confuso, até a questão do parapeito do quarto, que tá escrito Catherine com vários nomes, você fica, pera, eu tenho 3 Catherines, tem só uma, quem são essas pessoas? 3 sobrenomes, né? Então você fica muito confuso. Mas eu acho que tem alguns elementos pra mim, assim, eu realmente amo literatura inglesa, infelizmente eu gosto mais da literatura inglesa do que brasileira, eu gosto muito de vários autores brasileiros, mas a literatura inglesa tem um lugar especial no meu coração. E alguma coisa me fisgou, assim, no momento em que eu tava, aos 18 anos, eu não sei, alguma coisa me prendeu demais no livro. E ele é um livro que toda vez que eu vou indicar pra alguém que não conhece, que nunca leu, eu falo, olha, é um livro em que você vai odiar todas as pessoas e vai amar a leitura até o final. Porque tem horas que você quer socar todas as pessoas, todas, eu acho que nenhuma delas... Não tem um que presta ali, passa, né? muito ileso, assim. Talvez só o narrador passa quase ileso pra gente. Mas isso não impede de você olhar pra esse livro e reconhecer o quão genial ele é. Eu acho ele genial, eu acho ele disruptivo. Sabe, ser um livro escrito por uma mulher com uma perspectiva tão crua e tão honesta da sociedade. Uma mulher reclusa, uma mulher que viveu com poucas pessoas, mas que teve um olhar tão aguçado pra como a sociedade pode ser tão destruída por falta de cuidado, falta de amor, falta de atenção, de, sei lá, muitas coisas que essas pessoas não têm no livro. E um enredo muito diferente de tudo também, né? Exato, então não assim, padrão. A estrutura dele é diferente, a história sendo uma história feminina, né, uma história feminina não, uma história de uma autora feminina, ela te dá esse incômodo porque você chega achando que vai ser um romance e de repente é só soco na cara e choradeira no canto. Você tá chorando, ninguém mais tá chorando, é você que tá chorando. Eu tentei indicar esse livro pra Renata, minha esposa, que gosta de romance. Ela emenda um atrás do outro e eu falo, o que você tá lendo? Ela fala, não sei, ela não sabe nem os títulos, ela só vai lendo. Porque ela pega no Kindle Unlimited, lê a sinopse, legal, e vai. E ela não sabe nem de quem é nada, só vai lendo. E aí, a pergunta que ela me fez é, mas tem beijo tem a cena, tem o... Eu falei, não tem. Então até isso muda, né? Então... foi um pouco isso, assim, eu me apaixonei por um livro em que você não ama as pessoas, você não se apaixona pelas pessoas, mas acho que isso é o mais grandioso, assim, de você ter um livro que é um clássico, pelo menos da literatura ocidental, em que as pessoas são todas deploráveis e você fica ali, porque você quer saber o que aconteceu, você quer saber por que elas estão vivendo aquela vida horrível que elas vivem. Confesso que no final do livro, eu passo toda vez que eu tô lendo até a esperança de que algumas das pessoas vão se salvar e ter um final feliz. Então, é realmente uma leitura que não é pra todo mundo e não num sentido de capacidade, porque eu acho que as pessoas vão sendo treinadas como leitores ao longo da vida, mas é no sentido de estômago mesmo, assim, de você conseguir enfrentar esse começo que é tão tenebroso, você tem que ter estômago pra aguentar algumas coisas que estão acontecendo ali, algumas coisas que estão sendo faladas, as relações pessoais são muito violentas, então você tem que ter o estômago pra sobreviver a esse começo. Só que quando você sobrevive a isso, na minha concepção, na minha visão de quem já leu várias vezes o livro, o que me fez voltar pra ele é, você se apaixona por aquelas pessoas e você tem compaixão, eu sinto compaixão delas,
pessoas, em alguns momentos eu quero socar a cara delas, quero, mas em muitos outros eu tenho compaixão delas, e eu olho e falo, gente, mas que vida horrível. No fundo, assim, a gente pode falar que eles tomam decisões ruins ao longo da vida, mas tudo começa por coisas que estão além deles, né? É uma infância muito triste que faz com que todos eles sejam pessoas quebradas pelo resto da vida, assim. Então, quando a Adri falou ontem, eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu tô sem tempo, mas eu queria ler esse livro de novo nesse momento. Você já verdade, ele na prateleira e fiquei tipo, eu queria ler de novo, porque ele é uma coisa assim que realmente foi camadas, transformadora. né? Ele foi um livro transformador pra mim, assim, acho que como amadurecimento de leitora mesmo, né? Aos 18 anos você lê esse livro, que é um grande clássico, e falar, caramba, ele virou um dos livros da minha vida, assim. Então, acho que foi um dos marcos de amadurecimento meu de leitora. Não, e é interessante que você falou, né, a forma de que ela, né, sendo tão reclusa, a Emily Brontë, e escrever esse livro tão gótico, tão cheio de tragédia e com comportamentos tão estranhos, que quando ele foi lançado no mercado, ele foi mal recebido, né? A princípio, assim, as pessoas falaram, não, isso aí, gente, isso aí tá errado, esse tipo de leitura não pode existir. Inclusive, as pessoas até estavam associando de que era a época, a região onde ela morava, parecia que os moradores dessa região se comportavam dessa forma, e que não, isso não representava todo o interior da Inglaterra e tal, né? A gente lendo o livro, eu sei que existem várias versões, mas a versão que eu li, tinha um dos personagens que ele falava, tipo, um jeito caipira, sabe? Então Joseph ou José. Gente, o Joseph, eu não ouvi absolutamente ninguém, nenhum podcast, nem nada falando sobre ele. E eu quero falar aqui, eu quero fazer um adendo sobre a vida desse Joseph. Porque o Joseph é um personagem que ele é apaixonado pela Bíblia, e ele é muito, muito assim, beato de igreja, mas ele tem um comportamento horrível, horrível. Então como que pode o cara, sabe, ler a Bíblia, e ele é horrível com as pessoas também, sabe? Enfim, tá, já fiz meu adendo aqui com relação ao Joseph. Então, assim, você vê que a obra, ela causou um desconforto em todo mundo, né, que tava lendo ela. E eu falo pra vocês até hoje, porque eu procurando em fóruns sobre esse livro, tem um monte de gente que não gostou desse livro e um monte de gente que amou. É muito assim, dos dois extremos, né? Tem muita gente assim que, qual livro você se arrependeu de ter lido só porque tem indicado? Aí tem esse aí lá, né? Mas enfim, Tamires, não fique triste, porque Senhor dos Anéis também geralmente aparece nessas listas, e eu quero bater nas pessoas que falam, não, tô brincando. Vamos respeitar, né, a opinião do amiguinho. Só que a pessoa tá errada, né? Tá errado. Vamos começar a história aqui do Morro dos Ventos Uivantes. O Tan começou falando aqui a história do Lockwood, né? E aí o Lockwood chega, ele tinha alugado a Granja do Torto, e aí ele foi falar com o dono, que é o Heathcliff, sobre a casa que ele tinha alugado. Ele foi conhecer o dono e tal, sei lá, pegar a chave, saber de alguma coisa, não sei. O que ele foi fazer lá? E era um rolê pra chegar, né? Assim, uma coisa legal antes de seguir na história é que toda essa estranheza, toda esse senso ruim, ele é aplicado também no clima, que tá sempre nevando, chovendo, no relevo, porque eles passam no meio de uma charneca lá o tempo todo, sabe? Um negócio meio pantanoso. Horrível, né? Uhum. E frio, e sabe... com muito vento, por isso que os ventos uivam. Isso. Assim, todo o ambiente horroroso, assim, até no externo das pessoas. Inclusive, a gente não vai contar toda a história do livro aqui, mas eu queria começar realmente por esse aspecto que o Tan falou. É muito visceral, assim, de como eles falam, como é o comportamento de todos eles, como que os cachorros acabam sendo, assim, os avatares deles mesmo, porque os cachorros brigam entre eles, brigam com todo mundo, e aí os seres humanos também, eles brigam entre eles, brigam com todo mundo, então tá sempre um clima muito frio, muito estranho, e aí a dificuldade de chegar no local, com muita neve. Então você vê que é proposital essa coisa de que, eles são seres humanos como você e eu, mas olha como que tem essa camada, né, dessa estranheza, de que, essa frieza mesmo, tanto que o cara chega, tá nevando pra caramba, e aí ele toma uma bronca porque ele foi lá porque tá nevando, e o cara tá com frio, tá passando mal de frio, e ele se oferece pra dormir lá, porque ele não tem como voltar pra casa
casa dele. Se eu não me engano, acho que são 6 quilômetros, né? Entre o Morro dos Ventos Uivantes, é o nome da casa onde eles moram. E aí, a casa que o outro cara alugou era a granja. Então, entre uma casa e outra, são 6 quilômetros. Então, aí ele não queria voltar porque tava nevando muito. E aí, gente, esse pra mim foi o meu primeiro choque, assim. Porque ele fala, eu poderia ficar aqui porque tá nevando, tá muito frio. E todo mundo fala, não. Ele achava que ia morrer se ele voltasse, né? E acho que ia mesmo, viu? Verdade. Porque se perdia, quando ele volta de dia, ele fala, cara, se aqui tivesse escuro, com certeza eu ia me perder aqui e aí eu ia morrer congelado. E cair do morro, né? É. E a reação de todo mundo, não, você não vai dormir aqui não, não tem lugar, não tem quarto. Ah, mas não tem um guia aqui, também não tem guia pra você não. Então, assim, depois de muito tempo, você fica, caramba, as pessoas, ninguém quer ajudar, ninguém, como que pode ser tão desse jeito, né? E o cachorro querendo morder todo mundo, eu falo, meu Deus, que livro, né, sombrio. Isso que era o cara que alugava uma casa deles ali. É o cara que tava dando dinheiro pra eles, então, mas que teoricamente teria que ser bem recebido, né? E aí, por fim, o Heathcliff fala assim, não, você pode dormir naquele quartinho ali, não mexe nada, e depois você vai embora. Assim que amanhecer, você vai embora. Daí ele perde o sono nesse quarto, e aí ele encontra um diário, e ele abre o diário e começa a ler o diário. E o diário é sobre a Catherine Earnshaw, né? Que aí conta a história da Catherine que morava naquela casa 20 anos atrás. E, gente, e essa parte, assim, não é spoiler nenhum, mas é a parte que eu fiquei, assim, com a mão suada. Eu falei, caramba, pera, esse livro é um livro estranho, então vamos ver o que ele tem de estranho nesse livro aqui já, né? Já começa assim, já um dos primeiros capítulos. Porque daí aparece um fantasma na porta, na janela, com a mão assim na janela batendo, e ele dá um grito, ele assusta. E aí ele acorda o Heathcliff, que vai lá e tal. E aí eu fiquei, cara, pera, eu acho que isso, além de um romance, pode ser uma história de fantasma também. Porque me estranhou a reação do Lockwood, mas o Heathcliff, não, cadê? Onde tá? Tipo assim, ele queria ver o fantasma. como se fosse o meu fantasma de estimação, o pet da casa, sabe assim? Ele queria ver de novo o fantasma. Então, eu acho que aquilo meio que era recorrente lá, né? No Morro dos Ventos Uivantes. Daí, enfim, ele amanhece o seguinte, ele vai embora pra casa dele, passa mal, né? Lá na viagem e tal. E aí, lá ele chega e encontra a governanta, a Nelly, aonde ela vai contar. Aí ele fala assim, não, esse povo de lá daquela casa é muito esquisito. Primeiro ele achou que a Cat era a esposa do Heathcliff, e aí todo mundo deu aquela risadinha nervosa, né? Não, não é não. E aí depois ele falou, não, espera, conta pra mim a história dessa família, né? E a Nelly, gente, essa mulher é onipresente, né? Ela tá em todos os lugares, tá em todas as histórias, viveu tudo, pegou o menino desde tudo, bebê. Né? E conhece a vida de todo mundo. Alguém tem que contar a história pra nós, né? E assim, e a abertura, igual a abertura do Tom falou, né? Que memória que essa mulher tem 20... Olha, gente, a gente acabou de gravar 1984. É a memória da Nelly, com certeza deve ter dado alguma falhada aí no meio, deve ter inventado uma coisinha aqui a mais e tal. A gente sabe que a nossa memória não é muito de confiança. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? É, isso é verdade. A gente pode pensar que ela vivia num mundo com muito menos informação e consumo de dados igual a gente vive, então as histórias podiam ficar mais marcadas, até porque não é uma história esquecível, né? Isso que é ela verdade, tem ter vivido aquela história. O HD tava mais limpinho, né, Tamires? Ela consumia muito menos dados do que a gente consome hoje e dava pra guardar mais detalhes. Não, isso é verdade. E aí ela começa a contar a história daquela família. Então, nesse ponto, eu fiquei um pouco confusa e a gente fez a leitura coletiva desse livro no Discord e foi quando eu perguntei lá. Falei, gente, realmente eu fiquei confusa, igual o Lockwood, porque aparece duas Cat, aí tem Cat Heathcliff, que é Cat Earnshaw, Cat Linton, então você fica assim, meio confusa, né? Quem que é Cat de quem, né? E aí eu peguei e perguntei, né, no Discord, se isso vai ficar mais claro. Então, é isso, né? Eles usaram, a Emily Brontë usou desse recurso da Nelly pra contar as histórias e realmente destrinchar. E aí eu não sei vocês, porque como ela volta no passado, há 20 anos atrás, é igual o Titanic pra mim, gente. Aquela mulher contando, eu sei que em algum momento o Jack vai morrer, e aqui não é spoiler, porque se você não viu o Titanic ainda, você tá errado. Então eu fiquei, em algum momento eu quero saber que horas que o Jack vai morrer. Então eu ficava, eu quero saber que momento que essa menina vai morrer. E não só isso, porque daí ele fala, não, ela é minha nora. Opa, então quer dizer que tem um filho na história, né? Então aí você já vai juntando e conectando as coisas. Mas aí eu fiz mais ou menos igual o que a Carol fez, né? De não só traçar as linhas genealógicas, mas também de conhecer os personagens principais. Então eu falei, não, eu já entendi que as duas casas funcionam como duas casas de personagens principais também, que é a Granja do Tordo e o Morro dos Ventos Uivantes. E aí
aí tem as famílias do Linton, que tá dentro da Granja do Torto, e aí tem a família Earnshaw, que tá ali no Morro dos Ventos Uivantes. E essas famílias, em algum momento, vão se conhecer, vão se conectar de alguma forma, e aí tudo isso vai gerar história em cima dessas duas famílias. E uma coisa que eu percebi é que a Emily Brontë fazia uma brincadeira toda vez aonde a história tava virada pra granja, de que ali era um lugar mais ensolarado, mais alegre, né? Os cachorros não atacavam seus donos, atacavam os de fora, então era questão de proteção, parecia que eles tinham uma vida teoricamente mais normal do que a nossa, né? Onde o sol brilha, né? E aí do outro lado, no Morro dos Ventos Uivantes, sempre tem o quê? Ventos que uivam, frio, cachorros brigando, sempre essa coisa mais velha, mais antiga. Então meio que fazia esse paralelo, né? Então toda hora um queria ir pra lá, outro pra lá. E aí a Nellie começou a contar a história, e aí ela começa contando realmente do começo, de quando o Heathcliff apareceu lá no Morro dos Ventos Uivantes. E, gente, não é claro no livro, inclusive isso me incomodou um pouco quando eu fui pesquisar sobre a história, de que tem alguns filmes, a gente sabe que filme tem a liberdade, né, de adaptação dele e tal, mas alguns filmes colocam que o pai da Catherine adotou o Heathcliff por ser um filho bastardo dele, né? Mas isso não é claro no livro. Ah, eu não senti isso no livro, não. Pra mim, ele trouxe um órfão, não explica exatamente por quê, mas o núcleo começa com o senhor da casa lá, que eu nem lembro mais qual é o nome dele, ele vai sumir da história muito rapidamente, mas ele tem a Catherine, ele tem o Hindley. O Hindley, que é mais um com H, que é irmão de sangue da Catherine, e ele traz esse filho adotado aí, talvez pra ajudar na fazenda, não sei, não ficou muito claro, mas o fato é que o Hindley odeia a ideia de que chegou um menino novo, e a Catherine se afeiçoa, mas muito naquela questão de somos todos crianças, estamos todos brincando e tal, e aí desenvolve um núcleo familiar aí, só que o Heathcliff, que é esse... O adotivo, né? O órfão. O adotivo, ele tem uma rixa tão grande com esse irmão de adoção aí, né, dele, que acho que os ranços começam aí, porque ele é muito destratado no começo, acho que foi isso que a Tamires falou, todo mundo tem um pano de fundo que meio que explica. Sim, da infância, né? Explica, mas não justifica, né, mas explica o jeito da pessoa ser, e aí fica aquela coisa de, começa com uma rixa, e aí de repente eles estão se agredindo verbalmente, aí de repente eles estão se pegando, e daqui a pouco estão se jurando vingança, e a história vai escalando, enquanto isso eles vão crescendo, eles se tornam adolescentes, e aí você vê o irmão de sangue enciumado da irmã gostar do outro, e aí começa a aparecer a granja, né, que a Catherine uma hora ela fica doente, na verdade eles vão lá xeretar, né, coisa de criança mesmo, a casa então, da granja. Até então, por mais, só fazendo um parênteses aqui na sua história, parece que eles tinham uma infância interessante, legal, enquanto o pai estava vivo, brincando como criança, apesar do Hindley sempre jogar dardos tóxicos pra cima do Heathcliff, mas o pai tava ali segurando as pontas. Mas depois que o pai morreu é que o negócio piorou, né? Porque daí os ataques eram o tempo todo você fica, a hora que assim. esse pai sair aqui, o Heathcliff só não vai morrer porque ele é forte e alto, né? E o menino, ele cresceu forte, né? Mais forte até que o próprio Hindley. Então aí ele sobreviveu. Mas você vê que o relacionamento dele com a Cat era um relacionamento muito bonito, né? Era assim, eles brincavam, era divertido, um ficava sacaneando com o outro, era criança, né? Igual você falou. E aí até que eles foram aprontar e foram ver, né? Mas a Cat era muito arteira, né? Arteira, meio moleca. Não, no começo ela era molecona. E aí quando eles vão xeretar na casa do lado de lá, ela se machuca, acho que ela cai da cerca, alguma coisa, e a outra família fala, puxa, precisamos cuidar dela. E aí o que acontece, talvez muito comum naquela época, hoje acho que nem tanto, né? Mas ela, de repente, ela se hospeda naquela casa e fala, vamos cuidar de você até você se restabelecer. E tudo bem, gente, sabe? E era 6 quilômetros, dava pra ela voltar de boa, né? Com o cavalo, de boa, trazer né? ali, né? Mas o que acontece é que ela conhece uma outra realidade, essa realidade ensolarada que você tá falando aí, de humores, né? E aí ela volta meio que uma lady ali de lá. Ela é super bem tratada e tudo, acho que pela primeira vez na vida. E isso muda muito o jeito dela se comportar na casa oficial dela. O que também traz uma ciumeira danada dos dois, eu acho. Tanto do Hindley do quanto do Heathcliff quanto do Hindley, pelos vizinhos do lado de lá e, obviamente,
provavelmente tem um menino lá que também gosta da Catherine, que são os Linton. O Edgar, né? Então, aí os Lintons, né, que é o Edgar Linton e a Isabella Linton. E a Isabella também Que é a irmã dele. gostou muito da Cat, desse jeito tão espivitado dela, né? Então você vê que parece que foi momentos felizes e alegres ali, né? Ela foi bem tratada, ganhou vestido, sabe? Voltou igual uma lady mesmo, igual você falou. Só que aí o que me deixa muito pensativa nesse livro, principalmente nessa parte, nesse começo, é que depois ela volta, os irmãos, eles começam a ver que a Cat tava muito estranha, né? Nossa, Cat, você tá muito estranha, tá muito dondoquinha e tal, né? E ela meio que distrata até o próprio Heathcliff. Só que nessa, o Hindley continuava torturando e maltratando. E, gente, era coisas agressivas, de dor mesmo, assim, física, pro Heathcliff. Prendia ele, assim, no quarto, no porão, no estábulo, sei lá o que, ele não deixava ele sair. Quase como um escravo ele era tratado, Com né? torturas e tudo, né? E aí você vê que esse menino vai crescendo e parece que a única coisa que ele tinha realmente palpável, dele não fugir de lá, era o relacionamento que ele tinha com a Cat. E é isso que eu ia falar com vocês. Hoje a gente vê que o livro não é só sobre uma história de amor, mas eu acho que essa história de amor nasceu por conta dessa necessidade de ter que se agarrar em alguma coisa. Porque o ser humano, ele tem que ter esperança na vida dele, porque senão ele sucumbe. Então o Heathcliff, ele agarrou com todas as unhas e dentes nesse relacionamento dele com a Cat. Que nem era lá muito recíproco também, né? Então, não era, mas enfim, vamos chegar lá. Eu até separei uma parte do livro aqui, porque eu fiquei muito indignada quando eu li alguns reviews sobre a própria personalidade da Catherine, e eu falei, gente, não, pera, calma, tô aqui pra defender essa mulher, vamos ver. Difícil, hein, André? E aí você vê que o Heathcliff, ele se agarrou, assim, a esse relacionamento muito forte. Então eu até brinquei, né, uma parte, eu tava lendo o livro, eu falei pro Paulinho, falei, amor, parece um pouco tragédia de Shakespeare esse livro, porque igual o Romeu e Julieta, que se mataram por conta de uma informação que o Romeu ouviu só pela metade, o Heathcliff, ele fugiu da fazenda porque ele ouviu uma informação pela metade só, sabe, também. E daí ele fugiu por causa disso. E aí esse era um trecho que eu queria separar pra vocês, porque assim, ele começou a desenvolver esse amor dele pela Catherine, e a Catherine também tinha um cuidado e um carinho muito grande por ele, muito grande. E aí um momento da história, ela chega pra Nelly e fala assim, Nelly, eu tenho um segredo pra te contar. O Linton, o Edgar, lá da Granja do Torto, me pediu em casamento. E aí eu falei que eu ia casar com ele. Aí, só que sabe aquele de sorriso amarelo? E a Nelly fala, no começo ela fala, não quero ouvir essa história, não quero ouvir seus sonhos, não quero ouvir nada e tal. Não quero ouvir, mas fala mais, né? Não quero ouvir, mas fica aqui, no mesmo ambiente, né? Junto e tal. Eu tenho esse trecho aqui, Dri, se quiser. E aí você vê que eu tava conversando com a minha amiga, que leu esse livro também. Quando eu terminei de ler esse trecho, eu falei pra ela assim, eu não julgo a Catherine, não. Ela não tinha o que fazer. Ela tinha que casar com o Edgar mesmo. Ela, por mais que ela amasse o Heathcliff de morte, amasse muito, ela tinha que casar com o Edgar. Ela realmente não tinha o que fazer, entendeu? E a resposta da minha amiga foi assim, porque se ela ficasse com o Heathcliff, ela ia fazer o quê? Os dois iam morrer de fome. Não tinha muito o que fazer. Até aquele momento então, não assim, tinha... A gente não consegue, por exemplo, analisar o amor da Catherine baseado no que a gente vive hoje. Tem que lembrar daquela época, né? Mas lê aí, o trecho. Ela fala pra Nelly que ela vai casar com o Heathcliff, e aí ela fala que teve um sonho. Aí a Nelly fala assim, não quero saber dos seus sonhos. Ela fala, não, eu sonhei que eu fui pro céu, mas eu não gostei de ficar no céu. E aí foi isso que ela fala, né? Acordei soluçando de alegria. Isso explica perfeitamente o meu segredo. Não me adianta casar com Edgar Linton, como não me adianta ir pro céu. E se o maldito homem que mora nessa casa não houvesse rebaixado tanto Heathcliff, eu nem pensaria em me casar com Edgar. Se eu agora me casasse com Heathcliff, seria uma degradação. E por isso, nunca há de ele saber do amor que eu lhe tenho. E não é porque ele seja bonito, Nelly, mas porque ele é mais eu do que eu própria. Não sei de que são feitas as nossas almas, mas sei que a minha alma e a dele são iguais. Linton é tão diferente quanto um raio de lua é diferente de um relâmpago ou a geada do fogo. Cara, que lindo esse discurso. Eu lembro que eu tava caminhando na rua, aí eu falei, nossa, eu fiquei assim, é muito bonito, porque daí ela fala depois com relação ao amor do Linton. Ela fala assim, que ela gosta do Heathcliff e tal, e a Nelly tava com o Harrington no colo. Quem que é o Harrington? O Harrington é o filhinho do irmão dela que nasceu do Hindley, porque o Hindley, ele foi estudar fora, ele casou, voltou com a esposa, e a esposa parecia que era um amorzinho, né, gente? Muito fofinha. Mas enfim, ela teve o Harrington nasceu e pouco tempo depois ela morreu. Então a Nelly que acabou cuidando do Harrington quando ele era pequenininho. E aí você vê que a Catherine, ela tá desesperada conversando e contando tudo, né, pra Nelly. E a Nelly fala, eu tenho que fazer comida. Ela fala, não, daqui o Harrington, que aí você cuida do jantar. E ela falou assim, quero enganar a
minha consciência incômoda e ficar convencida de que Heathcliff não tem noção dessas coisas. Ele não tem mesmo, não é mesmo? Ele não sabe o que é estar apaixonado. Não vejo motivos para que ele não saiba, assim como a senhorita. E se a senhorita é quem ele escolheu, ele será a criatura mais desafortunada que já nasceu. Olha a Nelly, velho. Assim que a senhorita se tornar a senhora Linton, ele irá perder a amiga e a amada e tudo mais. A senhorita já parou pra pensar em como suportará a separação? E como ele irá suportar se ficar abandonado no mundo? Porque senhorita Catherine... E aí, isso foi outra coisa que me incomodou que eu li nos fóruns, que muita gente falou que a Catherine casou porque ela se vislumbrou com essa vida com Edgar Linton. Quando ela foi visitar a Granja do Torto, porque lá ela foi tratada como uma dama, porque lá era o lugar onde o sol batia. E não, olha essa resposta, gente. Ele abandonado? Nós separados? Exclamou ela em tom de indignação. Quem irá nos separar? Eles teriam o mesmo destino de Milo Crotona. Enquanto eu estiver viva, Ellen, nenhuma criatura mortal irá nos separar. Cada Linton na face da terra pode derreter, até desaparecer antes que eu concordasse em abandonar Heathcliff. Essa não é a minha intenção. Não foi a mensagem que eu quis passar. Não me tornarei a senhora Linton caso seja o preço exigido. Ele vai continuar tendo a mesma importância para mim que teve a vida toda. Edgar deve superar sua antipatia e pelo menos tolerá-lo. E ele vai fazer isso, uma vez que souber dos meus verdadeiros sentimentos por ele. Nelly, agora eu percebo que você me toma por uma pessoa desprezível e egoísta, mas nunca lhe ocorreu que se Heathcliff e eu nos casássemos, que seríamos mendigos? Mas, se eu me casar com Linton, eu posso ajudar o Heathcliff, dar a volta por cima e tirá-lo do jugo do meu irmão. Lembrando, gente, que ele estava sendo destratado pelo irmão dele, torturado, tratado como escravo. E aí a Nelly fala, com o dinheiro do seu marido? Vai descobrir que ele não é tão maleável quanto a senhorita imagina. A mim não cabe julgar, mas eu acho que até agora foi o pior motivo que a senhora me deu para se tornar a esposa do jovem Linton. Não é nada, retrucou ela. É o melhor motivo. Os outros eram as satisfações do meu capricho. E pelo Edgar, também para satisfazê-lo. E esse é por uma pessoa que concentra em si tantos sentimentos por Edgar quanto por mim mesma. Eu não posso expressá-lo, mas certamente você e todo mundo têm noção de que há ou deveria haver uma existência além de você mesmo. Qual teria sido a utilidade da minha criação se eu estivesse contida inteiramente aqui? Meus grandes desgostos neste mundo são os desgostos de Heathcliff. E acompanhei e senti cada um desde o começo, e o que me mantém viva, Nelly, é ele. Caso tudo mais perecesse e ele permanecesse vivo, eu seguiria existindo. E caso tudo permanecesse vivo e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria extremamente desconhecido, do qual eu não parecia fazer parte. Meu amor por Linton é como a folhagem na floresta. O tempo altera, eu tenho conhecimento disso. Assim como o inverno altera as árvores. Meu amor por Heathcliff parece as pedras eternas no solo. Uma parca fonte de prazer visual, mas necessária. Nelly, eu sou Heathcliff. Ele está sempre e sempre na minha mente. Não como um prazer, pois tão pouco sou um prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Portanto, não volte a falar de nossa separação, pois ela é impraticável. E eu não consigo passar pano pra Catherine, não. Eu sei que eu tô com 3 mulheres aqui, que vocês estão todos pensando do lado dela, mas se coloca no lugar do Linton. Ou melhor, pega o cônjuge que vocês têm hoje e imagina que ele tem uma amiga igual a Catherine tinha o Heathcliff, e vê como que ia ser casar com o seu cônjuge sabendo o que tá acontecendo na cabeça dela, se vocês iam aguentar isso aí. Mas, Tan, você tem que voltar um pouquinho antes da história. Um pouquinho antes, porque você já tá partindo do casamento. Agora imagina você a vida inteira junto com uma pessoa que você gosta e você vê que ela tá sendo torturada, que ela tá sendo massacrada. Não tô dizendo que não existe essa realidade. Eu tô dizendo que o Linton escolheu uma mulher pra casar que tá com o coração em outro homem. Você assumiria um casamento com o Paulinho tendo uma super amizade com uma outra mulher de infância então, que sofreu tudo que sofreu e falar, não, vou me casar com a Adriana porque eu quero ter condições de cuidar melhor dessa outra aí. Tá. Você não ia vir com essa pena toda aí, não. Gostei muito que você falou isso, porque é agora que entra o pulo do gato. Porque a gente não pode analisar essa história com os olhos de hoje, contemporâneo. É, tem isso. Quem era a mulher Catherine nessa época? A professora de história tá aqui com, ai Jesus, esse anacronismo. Amor é amor, Tamires. Não, amor é amor, mas os casamentos acontecem por amor há 100, 150 anos. Os casamentos não eram por amor. Os casamentos eram
era uma transação econômica e de sustento na história do mundo ocidental, pelo menos. Eu não vou falar no Oriente porque eu conheço bem menos. Mas o Linton gostava da Catherine e tinha ciúmes pra caramba do Mas isso Heathcliff. acontece, não quer dizer que ninguém nunca casou por amor. Mas depois que eu li um texto, se eu encontrar o texto eu até posso mandar pra vocês. Há muito tempo atrás eu li um texto fazendo a gente olhar um outro... Eu não sei se vocês já... Eu não lembro se vocês já leram Orgulho e Preconceito aqui, mas eu acho que talvez já tenham lido, né? Já. Um outro Já. olhar a respeito da senhora Bennet. Porque a gente olha pra ela e fala, gente, é uma velha interesseira que quer casar as filhas. Mas na verdade ela é uma mãe que sabe que se as filhas não casarem bem, elas vão pro olho da rua quando o pai morrer. Exatamente. Então, Mas se você quer preservar o anacronismo aí, Tamires, você tem que considerar que o Linton passa a ter praticamente a posse da Catherine a ponto de falar, eu não quero mais que você lide com esse cara aí. E acabou, foi o porque que eu ela casei com você e você é Ô, minha Tan, mulher. Mas ela falou isso, inclusive, pra Nelly. Se eu tiver... Ele não vai conseguir matar o sentimento dela pro Heathcliff. Mas ela tava disposta a se anular completamente por ele, entendeu? Tanto que quando ele proíbe eles de se verem, ela simplesmente não foi ver mais ele. O Heathcliff que ficou ali rondando, né? na verdade, não, né? Na verdade, o Heathcliff foge nessa mesma noite. É. Então, assim, o casamento acontece depois como só sobrou isso pra mim. Eu posso ficar na casa do meu irmão, que é um sociopata e só me quer infeliz, ou eu posso tentar uma nova vida. Então, assim, o casamento acontece, efetivamente, sem ela ter sido questionada e sem o marido falar, você não vai mais ver o seu amigo, porque ela falou que ela não teria aceitado isso, porque o Heathcliff foge naquela noite. Verdade. Mas a gente tem que olhar o ponto de vista de que sim, ela é uma mulher que provavelmente não tinha um dote, ela precisava disso pra casar com alguém. O Linton aceita casar com ela mesmo sem esse dote. Ela não foi educada nem numa qualidade de educação que, se a família fosse a falência e ela não tivesse mais o que fazer, ela poderia ser governanta de outra pessoa. Ela não poderia. Porque o pai não deu uma educação suficiente, porque ela era uma criança muito intratável. E aí, quando o pai morre, o Hindley abandona a irmã também, porque ela é muito amiguinha do Heathcliff. Então, a gente tem uma moça que tinha uma condição psicológica e emocional ruim na casa que ela tinha, mas ela tinha um teto, e ela tinha comida, e ela tinha roupa. Se ela casa com o Heathcliff, ela entende que nem isso mais ela vai ter. Beleza, ela vai ter o amor dessa pessoa. Cara, o Hindley vai expulsar os dois de vez, sabe? Exato. E então, assim, óbvio que a gente pode pensar, se a gente julga a personalidade dela, as ações dela com o olhar de hoje, ela foi uma pessoa mesquinha que casou apaixonada por outra pessoa. A Nelly falou isso pra ela. Na cara Sim, dela, a Nelly do texto que confronta eu dei ela. agora. Mas a Nelly viveu a condição de sempre estar embaixo. Ela tinha as economias dela, ela fala isso, né? Eu consigo viver não trabalhando aqui mais. Mas a gente tem uma dimensão de uma pessoa que não conhece outra perspectiva de vida e que sabe que a vida dela vai piorar muito se ela faz esse casamento. E na resposta que ela dá, e é por isso que eu defendo um pouco ela, depois a gente pode falar, inclusive, que eu acho que ela era bipolar, mas na resposta que ela dá, eu acho que ela mostra que ela se preocupa muito mais com o fato de que o Heathcliff vai continuar tendo uma vida miserável do que ela tem. Então, assim, eu entendo que ela entra num casamento encantada pelo marido, mas ela sabe que ela não o ama com a sua essência. E aí, como cristãos e como pessoas do século XXI, meu Deus, ela estava errada. Agora, olhando pra ela, começo do século XIX, que é onde o livro se passa, ela é uma pessoa que teve que tomar a decisão que é, o que eu vou fazer para que a minha vida possa ter o mínimo de decência e não anular e não destruir a vida da pessoa que eu mais amo também, que não sou eu. Apesar de ser extremamente egoísta e apesar de ser extremamente mimada, a pessoa que ela mais ama não é ela mesma, é o Heathcliff. É, isso fica claro. Então a gente tem uma dimensão, assim, de o que eu posso fazer para que nós dois possamos sair melhor dessa situação. E aí ela acaba casando porque ele vai embora e ele nem confronta ela, nem fala, fuja comigo, né? Ele não toma essa atitude. Então, mas é por causa da rádio peão mal contada, né? Do telefone Ele sem ouviu fio. as histórias Ele ali, né? começou, quando ela começou a contar pra Nelly o segredo e tal, essas coisas, ela falou, como que eu poderia casar com o Heathcliff? Que vida que a gente ia ter, sabe? E aí ele ouviu isso e falou, eu tô atrapalhando a menina, vou fugir. E aí foi que ele fugiu, né? E ele não ouve ela falando o quanto o amava. Não, cara, ele tinha que ter ficado até o final, ouvindo até o final, né? Como que quem que sai no Adri. meio da conversa, gente? Pelo amor de Deus. No meio da fofoca, Não né? é? Poxa. Mas a gente também vê que, apesar de tudo, ela tenta viver uma vida boa com o marido, mas ela tem muitos problemas com a cunhada, né? A Isabela. Que aí, essa Isabela não dá pra passar pano, não. Que essa menina é chata. Essa daí, É essa todo mundo mimadinha. chato lá, Carol. Não, mas sabe, eu não tinha pensado como a Tamires acabou de dar essa aula maravilhosa. E agora eu comecei a gostar da Catherine. Mas, ó, eu vou te falar que eu passo pano pra Isabela também, viu? É tudo a questão de formação, criação. A Isabela, tipo, ela era a menina dos olhos da Granja do Torto, entendeu? E ela era uma
boa companhia pra Cat. Porque daí o que acontece? A gente não sabe o que aconteceu nesse meio de caminho, o livro não deixa claro, porque o Heathcliff, ele foge, mas quando ele volta gato pra caramba, volta tomado banho, cheiroso, rico, e aí ele vai visitar, a Isabela não aguenta, gente, ela mora no meio do mato, ela olhou aquele moço, ela falou, você, aquele menininho, e ela se apaixonou. Só que daí toda vez que ela queria chegar perto do Heathcliff, a outra tava no meio, falando, sabe, atrapalhando, então dá pra entender um pouco a Isabela, né? Sendo que, na verdade, a Catherine tava só protegendo a Isabela do Heathcliff, né? Ou não queria que a outra mulher ficasse com ele. Eu acho que é mais Você acha que era mais ciúmes, porque ela sabia, porque ela sabia que ela não ia ficar com ele. Porque ela tava casada, né? O Edgar tratava ela bem. Exato. E aí, a gente também vê que o Heathcliff tinha um gênio ruim. Ah, não sei não. Ela me convenceu. A Catherine me convenceu da proteção pra Isabela. Porque assim, quando ela foi falar com o Heathcliff, ela falou assim, você tá interessado nela? Você quer casar com ela? Ele falou, não, claro que não, sabe assim. Então ficou muito claro que ele não gostava dela. Só que daí ele foi lá, tentou roubar um beijinho escondido, tentou encantar a menina e tal. E, cara, a Catherine falou, se ela casar com o Heathcliff, ela vai ter uma vida miserável. Porque ela já sabe como que era o Morro dos Ventos Uivantes. Que as pessoas lá eram degradantes. Porque assim, o Hindley, depois que a esposa dele morre e o Harrington nasce, cara, você pensa, gente, o livro, ele te destroça de um jeito, assim, ele te dilacera. Até o nenê é mau caráter. Meu Deus, o menininho, ele é mal cuidado, sabe? Ai, a Nellie nossa. cuida dele até os 5 anos de idade. E aí, depois que a Catherine casa, ela vai pra granja. A Nellie vai pra granja e o menino fica Deus dará, praticamente, né? Ninguém cuida do menino. Gente. Porque o Hindley só quer saber de bebida, tá perdendo todo o dinheiro dele na bebida e tal. Sim. E ele judia do Harrington. E ele judia tanto. E aí, gente, pra mim, quando a Nellie volta pro Morro dos Ventos Uivantes e ela encontra o Harrington depois de alguns anos, o Harrington começa a falar um monte de palavrão pra ela. Sai daqui! Começa a gritar com ela. E o que o Harrington tava fazendo? Ele tava estrangulando filhotes de cachorro. Eu falei, gente do céu, que livro pesado, velho. Sabe? E aí você vê que o Heathcliff, ele volta pro Morro dos Ventos Uivantes. Gente, ele ficou rico, bonitão. Vai arrumar seu canto, vai pra outro lugar. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai lembrar de toda a tortura que ele passou. Vai cumprir a vingança. Porque assim, Falta teoricamente... uma mãe ali, né? Teoricamente, ele não volta pra recuperar a Catherine. Porque quando ele saiu, a Catherine falou que não queria ele mais. Que vida que ela ia ter com ele, entendeu? Então ele volta, pra mim isso é muito claro no livro. Tamiri, se você discorda, pode falar. Ele volta simplesmente pra ter sua vingança. Ele é movido, ele é movido por vingança. Pelo ódio dele. Pelo ódio. Então, ele conquista a Isabela, que é a irmã do Edgar Linton, pelo ódio. Ele faz com que o Hindley perca todo o dinheiro dele e o Morro dos Ventos Uivantes em jogos e bebidas pelo ódio, porque ele quer se tornar o senhorio de lá. E ele, de certa forma, tem um carinho pelo Harrington. Ele, apesar de destratar e tratar o Harrington como um empregado também, mas ele quer ser o senhor e o dono daquela posse, sabe? Da casa. Ele trata o Harrington como ele foi tratado quando era criança. Ele meio que desconta também, né? Isso. No Harrington. Apesar de que ele tinha um certo carinho. Eu lembro que tem uma passagem no livro de que o Hindley tava tão nervoso porque o Harrington, não sei o que ele tava fazendo, chorando, eu não lembro o que. Ele só joga o menino assim, pela escada, e quem salva ele é o Heathcliff, né? Que salvou o menino. Uhum. Então, e aí ele, de certa forma, tem uma certa gratidão pelo Heathcliff porque virou o dono daquela fazenda. E tinha o Joseph que tava lá, que só resmungava, né? Que era o empregado lá. Só resmungava, era reclamando de tudo. E aí, nesse ambiente, o Heathcliff foi traçando a vingança dele. Nossa, e que vingança, E né? aí ele casa com a Isabela. Ele casa com a Isabela. Tão triste. A Catherine vai ter um filho. Não, e o pior, antes disso, quando ele casa filha, com né? a Isabela, você fica pensando assim, como que será que vai ser a vida dessa menina, né? Ela se apaixonou por ele, de verdade, ela casou apaixonada por ele. Cara, quando ela chega, e aí você lê o livro, você fala, vamos ver o que mais que tem de tragédia nesse livro aqui, né? Tô interessada. A Isabela chega, ela não tem quarto pra ela. Gente, esse capítulo me deixou tão angustiada, e é um capítulo tão simples, se parar pra pensar. Ela tava simplesmente procurando um quarto, e ela não encontrava um quarto. E ela senta na poltrona e começa a chorar. E eu falei, faria o mesmo. gente, é isso. Aí, por isso que eu te falei, eu fico com dó da Isabela, porque realmente é uma mulher, cara, ela era rica, bonita, cheirosa e arrumada, da granja, e ela podia casar com qualquer um, e ela escolheu ter essa vida porque ela se apaixonou, entendeu? E aí você vê que o Heathcliff só maltrata ela, cara, só maltrata.
completa. E uma coisa que me chamou a atenção também, porque a Isabela, ela é engravida. Eu até comentei no nosso grupo do Discord, né? Gente, como que no meio de tanta briga, bate-boca e desgraça, o povo fica grávidos, né? Não. E aí eu não sei, naquela época as mulheres, igual o Tan falou, né, meio que virava propriedade do homem. Então eu não sei se essa gravidez é fruto de carinho, entendeu? Ou é fruto de obrigação. Fica aí no ar, né, da Isabela. Mas ela foge, né, com a criança. Aí ela foge com a criança e vai pra outro canto morrer em outro lugar, né? Porque daí ela também morre com o menininho. E aí esse menininho, sim, eu tenho ranço desse menininho, viu? Não dá pra passar pano pelo menininho. Mas ele é igual a todo mundo. Todo mundo Não, o menininho é irritante. É Não. intratável, cara. E, gente, o nome do menininho é o sobrenome do tio, né? Linton, né? Linton. É bizarro, né? Linton Heathcliff. Só pra confundir um pouco mais, né? E a gente reclama do Dostoiévski. Mas sabe que eu acho que quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei assim, cara, essa mulher é muito gênio. Essa mulher é muito incrível que escreveu, porque eu acho que é tudo proposital, essa questão dos nomes e tal, pra dizer que essa vida é um ciclo absurdo, até começar tudo com a letra H, e ter esse ciclo, ter sol de um lado, chuva do outro, e você repetir histórias, sabe? Eu tô, assim, sem querer dar spoiler do livro, eu acho que esse livro tinha que se chamar É Assim Que Acaba, e não, e não o da outra mulher lá, né? Porque é um ciclo de ódio e tragédia, de degradação, que aí você fica, eu não sei vocês, mas eu fiquei a história inteira falando e se? Sabe assim, e se o pai não morresse? E se o Hindley não tivesse tido inveja? Você fica angustiado esperando uma janelinha de esperança, Exato, mas eu falei, não gente, conta. cadê? E se o Hindley se apaixonasse pelo filho dele, sabe? E se o Heathcliff e o Hindley teriam sido melhores amigos, como foi com a Cat? Sabe, você fica assim, vários e sis. Então parece que, igual o Tan falou, né, tem horas que a gente vê os problemas deles e dá vontade de juntar todo mundo no sofá e falar, vamos conversar. Ó, é fácil de resolver isso aqui, hein? Sabe, isso assim? mesmo. Porque na teoria não tinha por que brigarem, porque tinham suas posses, tinha seus terrenos ali, tinha seus quartos, tinha tudo, seus trabalhos, não tinha por que brigar. Então eles escolheram viver essa vida miserável de ódio e vingança, porque foi um ciclo que nunca foi quebrado, inclusive nos próprios nomes não foi quebrado, sabe? Os nomes continuaram vivendo ali. Até aí tem uma pessoa que eu gostei dele, gente. Tem dois homens na história que eu passo um pouco de pano aí. O Heathcliff ainda tô entre amor e ódio. Depois eu quero saber a opinião da Tamires. Quando eu terminei de ler o livro, a primeira coisa que a minha amiga me perguntou, que ela falou, e aí, terminou de ler o livro? Eu falei, terminei. E ela, e aí, Heathcliff? Amor ou ódio? É só porque ele é bonito, né, Adri? Se ele fosse feio, você não ia passar pano. E alto, né? Eu tenho uma queda por homem alto, desculpa. Não. Amor, tô falando de você, tá? E aí o que é chocante é que é assim, o Edgar Linton, você vê que ele tinha muito carinho. Era um homem que tinha muito amor pra dar, vamos assim dizer. E você para pra pensar que o ser humano, ele de certa forma, ele nasceu pra ter carinho, pra ter cuidado, pra ter atenção. Tanto que você vê que quando alguém tem um pouco de carinho, um pouco de atenção, vai trabalhando aquilo, né, no caráter. E aí você vê que o Edgar Linton, ele gostava da Catherine, ele mimava a Catherine. Catherine mãe ou Catherine filha? A Catherine mãe, as duas, né? Mas a Catherine mãe, você vê que ele fazia os gostos dela, né? Ele cuidava dela com muito carinho. Eu acho que o Edgar é uma das pessoas que a gente vê que ele não é afetado pela falta de amor, mas ele é afetado daí pelo excesso de eu posso fazer o que eu quiser, assim. Eu acho que ele tem muito essa vida privilegiada, e aí quando ele casa com a Catherine, ele vai querer compensar e fazer ela esquecer a vida que ela teve dando coisas, né? Quando eu falei antes da questão da bipolaridade, na verdade, eu fico meio na dúvida, porque eu não sou médica, né? Mas assim, se seria uma coisa meio bipolaridade ou a síndrome de borderline, de intensos picos e vales muito grandes. E por que eu acho isso? Foi da última vez que eu li o livro que a gente nota que ela tem essas oscilações muito significativas de humor. E aí, quando ela engravida, porque a gente só descobre, e eu até falo no podcast que eu gravei, a gente só descobre que ela tá grávida quando ela começa a parir a criança. Exatamente. Eu voltei atrás na página, eu falo, ué, gente, mas peraí, eu perdi no momento que ela falou que tava grávida. Mas da onde? Parindo o quê que ela tá parindo se ela nem tá grávida, né? Então a gente descobre na hora do parto. O mais engraçado, Tamir, só um parênteses, porque lá na frente, no parto, eles têm uma cena, um diálogo muito bonito, que eu queria também ler aqui um pedaço pra vocês, e aí eu li a primeira vez, aí depois quando acaba o diálogo, você fala, ela tá parindo. Pera, calma! Aí você volta o diálogo com ela com o barrigão. É, porque não fala, né? Não dá esse indício pra gente. Mas eu comecei a pensar nisso porque, assim, existe muito... Foi depois que eu vi o filme Capitão Fantástico, porque a mãe acaba morrendo, né? Em função da doença mental que ela tinha. E a questão de uma
gravidez dar um gatilho ainda mais intenso pra distância desses picos e vales na doença. Então eu passei a olhar pra ela como uma mulher com uma doença mental não diagnosticada. Talvez um borderline, talvez uma bipolaridade, que não são necessariamente a mesma coisa, né? Tem algumas nuances que eu não sei explicar, porque eu não sou psiquiatra nem médica, mas eu acho que o Edgar Linton, ele vive muito essa vida de tentar fazer com que ela tenha uma vida estável, que ela não teve até então. E aí, pra ter essa estabilidade, ele aceita todos os caprichos dela, modelando esses caprichos numa situação de uma vida normal. E aí, quando Heathcliff volta, todos os gatilhos voltam junto, né? Então, ela se descompensa completamente de novo, né? Cara, ela dá um tapa na cara da Nelly, mas isso eu fiquei, what? Sabe? Caramba! Por causa disso, por causa desses momentos de descompensação, né? Que às vezes eu até ficava, gente, mas ela tá muito dramática, sabe? Assim, de fala pra ele que eu vou morrer e tal. Então. E ela morre, esse é o morre. ponto, né? Ela Exatamente. realmente não consegue ter vontade de viver, ela entra num vazio e num limbo tão violento, né? Tão agressivo, que ela de fato morre pós-parto, assim. E, cara, não tem muito claro se ela morreu por causa do parto, por causa de hemorragia e tal, essas coisas, mas ela, muito antes da Catherine nascer, porque daí outra Catherine, né? Deixa Ela Catherine. nasce e deixa uma Catherine aí. E aí ela fica com muita tristeza. E assim, antes dela morrer, o Heathcliff vai visitar ela algumas vezes, né? E aí ele casa com a Isabela. E a Isabela depois se arrepende, depois de tudo que aconteceu. Tenta voltar pra casa, mas não consegue, porque o Edgar não recebe e tal. Enfim. Mas aí, a Catherine, ela tem uma conversa com o Heathcliff antes de morrer, que aí, gente, é outra de rasgar o coração, sabe? Queria pedir pra Carol ler pra gente esse trechinho, Carol. Agora você está mostrando o quanto foi cruel e falsa. Por que me desprezou? Por que traiu seu coração? Seu próprio coração, Cat. Não tenho para lhe dar uma palavra de consolo. Merece o que está sofrendo. Matou-se com as suas mãos. Pode me beijar e chorar. Pode arrancar também de mim beijos e lágrimas. O choro e os beijos só servirão para queimá-la melhor, para condená-la mais. Você me amava. Que direito tinha então de me deixar? Que direito? Responda, lhe dava o miserável capricho que sentiu por Linton? Porque nem a desgraça, nem a miséria, nem a morte, nem nada, nenhuma praga mandada por Deus ou Satanás nos poderia separar. Você, por sua vontade, nos separou. Não lhe despedacei o coração. Você o despedaçou sozinha. E com o seu, esmagou também o meu. Pior pra mim, que sou mais forte. Quero por acaso viver? Que vida será minha quando você, ó Deus do céu, quereria você viver com a sua alma enterrada num túmulo? Aí ela responde, né? É Deixe-me demais, em paz. Nossa, gente, mas é cruel demais, né? Porque Você vê porque ela tá barriguda, sofrendo, morrendo, e ele chega e fala, por que você fez isso? Você tá tendo isso porque é a escolha sua lá atrás, que você escolheu ficar com Linton, sabe? Aí ela fala, Exatamente. deixe-me em paz, né? Sabe que eu fiquei cogitando até que a filha fosse do Heathcliff? Aí eu falei, cara, será que não vai ser? Mas não foi. não é. Não foi, não é. Ou nunca se A confirma, menina é né? loirinha, igual o pai. É, não, ela é a tá família bom, vai. Linton, né? Eu acho que ele volta com ela já grávida. Por isso ela não foge, por isso não há essa possibilidade. Ela já tá grávida quando ele volta, na minha opinião. Faz sentido. Será que ele se enriqueceu pensando em voltar e pegar ela agora que antes eu era um pé rapado e não tenho Sim, mais condições? e agora eu consigo, E agora né? eu tenho? É, eu vejo dessa O forma. livro não vai abordar muito isso, mas dá pra cogitar. Aí continua, Carol, que esse texto tá legal. Deixe-me em paz, soluçava Catherine. Se errei, por esse erro estou morrendo, não basta? Você também me abandonou, mas não me queixo. Perdoe-me também. É muito duro perdoar olhando para esses olhos, segurando essas mãos moribundas, respondeu ele. Beije-me outra vez e não me deixe ver esses olhos. Perdoo o que me fez. Amo o meu assassino, mas o seu, como posso perdoar? E aí eles ficaram lá em silêncio, né, com os olhos escondidos. Enquanto isso, eu começava a me sentir... Isso é a Nelly, né? Porque a Nelly, coitada, tem que ver tudo que tá acontecendo. Ela tem que contar pro Lockwood, né? Lembrando que tudo isso ela tá contando pro Lockwood, né? E ela tá esperando que o Edgar volte, aí ela fala, o ofício divino já acabou, meu amo estará aqui dentro de meia hora. Aí o Heathcliff gemeu uma praga, apertou Catherine com mais força, ela não se moveu. E aí a Nelly fala, ele chegou. E aí ele fala, preciso ir embora, Cat. Falou Heathcliff procurando desligar-se dos
abraços da amiga. Mas se eu estiver vivo, hei de vê-la ainda, antes que você durma. Não me afastarei 5 jardas da sua janela. Você não pode ir, gritou ela, prendendo-o com quanta força lhe dava sua fraqueza. Não vai, está ouvindo? Só por 1 hora, rogou ele. Nem por 1 minuto. Preciso ir. Linton, num instante estará aqui. Aí ele vai embora, né? Não, e aí eles continuam discutindo. Gente, isso é muito forte, porque daí ela fala assim, não, você fica aqui. Ele falou, mas o Linton tá chegando. Quando o Linton chega e vê que ele tá com a Catherine nos braços, o Linton fica furioso, ele quer ir pra cima dele, né? Daí o Heathcliff fala assim, a não ser que você seja um demônio, vai ajudar primeiro tua mulher, porque ela tá morrendo. Depois você vem falar comigo. Daí você vê que o Heathcliff vai embora, quer dizer, fica ali no jardim, né? E aí ela morre, logo em seguida, cara, depois dessa conversa. E aí você vê que ela dá à luz a Catherine, a pequena Catherine, que agora é Catherine Linton, porque a Catherine nasceu... A Catherine, nossa personagem, que é apaixonada por Heathcliff, é a Catherine Earnshaw. E aí ela casou com o Linton, Edgar Linton, ela vira Catherine Linton. E ela tem uma filha que fica o mesmo nome, né? Catherine. Gente, isso aqui é muito Espanha. Aqui na Espanha tem a mãe Cristina, a filha Cristina, a mãe Miriam, a filha Miriam, com o nome igualzinho. Me senti, assim, totalmente aí na Europa mesmo. E a Brontë, ela começa a construir o próximo núcleo, né? Que são os filhos, a próxima geração. O livro vai abordar essa geração nova, criança, adolescente. Eu não sei se a gente vai até o fim do livro contar a história inteira aqui ou não, porque, enfim, a gente só tá indo, mas pra quem tá ouvindo e não lê o livro, eu não sei como vai ser essa experiência. Não, mas sabe que eu queria contar até aqui, Tam? Porque, assim, eu não vi nenhum filme. Eu queria ter visto, mas, infelizmente, eu acabei não conseguindo ver. Vai sair um filme novo, né? Vai sair, com a Margot Robbie e o Jacob Elord. Vou ver só por causa do bonitão da Barraca do Beijo, já falei, hein? Ah, não gosto dele. O Jacob, eu não gosto dele. Eu achei ele fofinho. Então, bom. Mas a maioria dos filmes abordam só até esse trecho, porque daí ela morre e aí o Heathcliff vê de longe, porque ele não vai, né, no velório dela e tal, vê ela de longe e tal, e aí ela morre e aí a maioria dos filmes acabam aí, né? É mesmo? Sim. Nossa, tem tanto pra acontecer ainda. Então, porque daí começa o outro ciclo, e é isso que pra mim é uma dó, porque, por exemplo, se você lê a história até aqui, você vê que é muito mais um romance do que uma tragédia. É um romance trágico, mórbido e gótico, do que uma vingança, um livro sobre degradação, depravação, vingança. Porque o que acontece? O Heathcliff, quando ele volta rico e se apresenta pra Catherine na primeira vez, ele já tá muito focado no ódio e vingança. Mas quando a Catherine morre, ele fica virado no giraia. Aí que ele leva a vingança dele a top. Aí é ódio puro, sabe? Contra. E aí ele traça todo o plano dele de ódio e vingança, sabe? Porque daí começa a vir essa nova geração. Então daí tem a filha Catherine, aí o próprio Heathcliff tem um filho que é o Linton, e ele bola um plano maluco de poder herdar as 2 casas, porque isso aí não é spoiler, tá? Porque isso tá no começo do livro, que ele é o senhor das 2 casas, tanto que ele tá alugando a casa pro Lockwood. Então você fica pensando, como que ele vai conseguir a outra casa? E a gente já sabe no começo do livro também, que a Catherine, filha, virou Catherine Heathcliff. E olha só que ironia, a Catherine que ele gostava nunca foi Heathcliff, né? Mas a outra sim foi Heathcliff. E aí você fica pensando, cara, então pelo menos vai ter uma história de amor aí, né? E aí você vê que não, porque esse menino Linton é imprestável, sabe? Eu falo, gente, que raiva, o menininho virou a copiazinha do pai, pegou o pior de todo mundo na família, sabe? O menininho é muito entojado, é manipulador, é frágilzinho, sabe? É irritante. Ele ficava zoando com o Harrington, que era o primo dele, que era o filho do Hindley, que não sabia ler e tal. E aí é muito triste, né? E aí você fica, não, e aí eles vão casar em algum momento. Cara, e que casamento é esse, velho? Não vou dar spoiler pros ouvintes aqui, mas quando você descobre como eles se casaram, cara, dá uma raiva tão grande do Heathcliff, sabe? E eu acho que isso também tem a ver com a forma como a Emily quer mostrar pra gente de que o homem não é o salvador, não, gente. O homem não é o príncipezinho das histórias dessa época, não. Sabe? Porque essa época tinha muitos livros que as pessoas pintavam até como romancezinhos, né? E tal. Até o próprio Shakespeare escreveu, né? Romance. Mas aí você vê que, na verdade, o
Heathcliff não é príncipe, nem nada. Ele não é o típico romance. Era um relacionamento tóxico, abusivo, e ele tinha se agarrado somente nisso. E aí, como ele não tinha mais a Catherine, ele queria fazer a vingança dele disso. Era o objetivo de vida dele. Gente, pra que gastar tanta energia numa coisa dessa? E a gente percebe depois que a Catherine morre, mas ela continua ali como fantasminha pra ele, né? Bom, gente, eu acho que, igual o Tan falou, eu acho que não vale a pena a gente continuar mais avançando, contando o resto da história, porque realmente o final é muito surpreendente pra mim. E bom, hein? Eu abri o programa falando a parte ruim do livro, mas eu terminei esse livro falando... Que da hora, cara. Eu demorei algumas semanas pra decidir. Esse livro é muito bom e eu acho que ele é melhor do que o Jane Eyre. Eu tô muito na dúvida também, mas, assim, cara. Você acredita? É meio... Depende do dia que eu acordo, eu acho que é outro. Mas hoje eu acho que ele é melhor do que o Jane Eyre. Justamente por causa dessa estranheza, dessa história tão diferente de tudo, sabe? No plot, no roteiro, em tudo. E do que faz a gente ficar pensando, assim, quão ruim as pessoas podem ser. E o quão ruins são as ações pequenas do dia a dia, sabe? O quanto uma simples conversa realmente tem potencial de mudar toda uma história, sabe? Ou um carinho, um gesto, uma atenção, sabe? Assim, você vê, por exemplo, que tinha o menino Harrington lá. Ele queria receber atenção, ele queria ser amado, ele queria ter contato, né, com as pessoas. E você vê que o menino sempre foi escanteado. Ele podia ser o novo Heathcliff e fazer vingança com todo mundo. Mas aí você vê que ele não levou isso adiante, né? Isso na história é muito louco. E uma coisa que me fez pensar também, e era engraçado que eu tava lendo, e aí eu fui pesquisar sobre contemporaneidade, essas coisas, e aí eu falei, eu acho que ele deve ser um pouco contemporâneo com o Frankenstein de Mary Shelley, né? Porque eu sei que a Emily Brontë, ela leu alguns livros do Byron e o próprio da Shelley também, e eu senti, e eu fiquei tão feliz assim, sabe? Esses momentos assim que você fica, meu Deus, mais alguém falou isso. Eu senti que o Heathcliff era como se fosse um monstro, sabe? O monstro do Dr. Frankenstein, que ele tinha tudo ele queria ser amado, ser cuidado, ter uma figura de pai e de família, e no fim ele se torna um monstro, porque ele não teve nada disso, cara. E ele se voltou contra a sua própria criação. Então, assim, que é a família Earnshaw que criou ele, sabe? Então, assim, cara, é de lacerar a alma. E eu pesquisei também, eu vi que tem vários professores que destrincham esse livro, tem workshops, tem estudos de psicologia que fala sobre se as pessoas nascem más ou se o ambiente corrompe, se alguma coisa poderia ter feito de diferente, sabe? Como que alguns personagens reagiram à tortura, né? O distrato de uma forma e outros não. O que potencializou mais em um e em outro. Então você vê que, assim, é um livro de coisas feias que acontecem, de pessoas horríveis. A gente não gosta de quase ninguém desse livro, né? Você trabalhou em aula com alguém já, isso aí, Tamires? Eu sou professora de história, né? Eu sou formada em letras, mas eu nunca atuei com sala de aula regular. Eu só dei aula de reforço de português até hoje. Então eu nunca trabalhei, mas sempre que eu posso indicar pra alguém, eu estou na labuta. Você faz esse serviço, né? Que sim, realmente... eu acho esse livro maravilhoso. Como é que será que cai essa história num coração adolescente, hein? Então, eu era um pouco, né, 18 anos, você ainda é um pouquinho adolescente, assim, então eu acho que depende muito de, sei lá, do contexto da pessoa mesmo, assim, pra mim caiu como uma coisa, gente, socorro, mas muitas vezes eu queria pegar essas pessoas e colocar no colo. Eu com 18 anos queria pegar essas pessoas adultas malucas e colocar no meu colo e falar... Você teve empatia por elas? Eu tive. Eu não tive, não. Tive. Nossa, é só gente horrível. Mas nem pelo próprio Heathcliff, porque assim, na parte final do livro, onde ele tá virado no Jiraiya, eu fiquei com muita raiva dele, principalmente a forma como ele tratava o filho dele e como ele tratou a filha da Cat, da mulher que ele amava, que ele dizia amar. Então ele destratou de dar safanão, de dar tapa, sabe? Assim, eu falei, meu Deus, que coisa mais horrível. Mas teve um trecho que essa eu vou ter que contar, me desculpa o spoiler aí, quando ele paga pro coveiro pra abrir o caixão da Cat porque ele queria ver ela de novo, sabe? Ele falou, eu preciso ver minha Cat de novo. Olha isso. Cara, eu achei tóxico isso dele. Eu não achei isso amor. Nossa, eu não achei Deus. isso. Ai, meu Deus, que lindo como ele ama. Não, eu falei, pelo amor de gente, essa Deus. pessoa Fala, tá doente. chegou nesse nível, cara. Ele é doente, ele é um maluco, coitado. E ele fala pro coveiro, ó, quebra um pedaço aqui do caixão, mas o pedaço que dá pra fora, não o pedaço que dá pro marido dela, viu? Deixa esse traste pro lado de lá. E quando eu morrer, eu quero ser enterrado ali, junto com ela. É triste, mas é muito... Você tem que rir quando você lê o negócio. Cara, quando você tá na loucura, né? E ele mandou construir o caixão dele com a parte do lado de cá, com a parte do
lado Sem a esquerdo. parte, né? Sem a parte. Com buraco. Pra ele estar junto com ela. Cara, que isso? É Que um amor. nível. Então. E aí algumas pessoas ficam, ai meu Deus, amor como esse não existe mais hoje em dia. Por Que favor. lindo. Não. Então, mas aí eu vou falar mal do Romeu e Julieta de novo. Sim. Porque as pessoas leem Romeu e Julieta e falam, ai, que história linda de Mas é a amor. mesma coisa, É a né? mesma coisa. É a Por que mesma o Romeu coisa. e Julieta é a história de amor do mundo e o Morro dos Ventos Uivantes é o pessoal maluco? E, sabe, é verdade. isso que eu acho. Porque assim, realmente, eu li há muito tempo atrás Romeu e Julieta e não gostei. Mas o ponto é, se você pega, também é um monte de gente rica, maluca, preconceituosa por nada, que quando vive a história final, quando tem a grande cena maluca do fim, você fica, gente, bando de maluco, bando de doido. Aí, aqui, as pessoas ficam, meu Deus, como ela é ruim, as pessoas são todas malvadas. É verdade. E por que uma história de amor já inspirar centenas de coisas maravilhosas, as pessoas querem viver o Romeu e Julieta e eu fico, não, gente, vai viver, Vai se envenenar aí. sabe? Vai viver outros romances. Mas o Morro dos Ventos Uivantes que pessoal errado. Então assim, eu acho os pesos muito diferentes pra coisas que são níveis de doença parecidos. Iguais. E aí tem o peso de é uma obra do Shakespeare, a gente não pode falar mal, sabe? Pra mim é isso. E sim, a gente pode olhar e falar, gente, essa história é esquisita, não pode ser um modelo de relacionamento das pessoas. Mas eu acho que tá tudo, assim, não tô querendo passar pano pro Shakespeare, mas tá tudo bem, tá esquisita. Eu acho que o povo é que viu de uma Sim, forma esse diferente. livro também. Igual, por exemplo, eu Então, li A mas é Megera isso. Domada, do Shakespeare, e ele é horrível também. Ele é horrível. Tem uma Catarina lá também, ó. E assim, ele é horrível. Nossa, meu Deus. Só de lembrar. Então, mas é que eu acho que os leitores dão pesos diferentes pra coisas que são semelhantes, sabe? Porque, o Shakespeare fez a inspiração de história de Mas amor. é meio uma comédia também, né? É uma caricatura aquele lá, né? A Megera Do Megera Domada. Domada. Uma caricatura mesmo. Ele dá pra rir, né? O Romeu e Não, Julieta. é uma caricatura. Mas assim, sabe qual é a parte do livro que é mais sadia? É quando o Lockwood vai embora, vai fazer alguns meses de negócio, e aí ele vive a vida longe dessa loucura. E aí quando ele volta, tem uma cena que ele fala, nossa, eu nem lembrava mais aquelas famílias. Fala, é isso, sai de perto disso daí, vai viver de Que verdade. tem uma vida acontecendo, Porque isso aqui né? não tem nada, tem algo melhor, sabe? Isso aqui não precisa existir. Mas ele tinha que fechar o aluguel, né? Porque ele deixou alugado lá, aberto, porque ele não sabia quanto tempo ia sim. voltar ou não. Ele voltou pra fechar o aluguel. E, cara, quando ele volta... E aí, isso é tão legal, porque a gente começou falando o quê? Que tinha a Granja do Torto e tinha o Morro dos Ventos Uivantes. Pequenininho, spoilinho, mas aí não vai fazer nada pra ninguém, porque isso não vai alterar a forma se você resolver ler esse livro com a gente ou não. Mas lembra que a gente fala que a Granja do Torto tinha luz, tinha flores? Lembra que a Catherine, filha, saía pra pegar flor? E o Morro dos Ventos Uivantes era vento, frio. Quando o Lockwood volta, depois de um tempo, o que ele vê? Ele vê flores no Morro dos Ventos Uivantes. Então você vê que tem sol lá, sabe? Então tá diferente. E aí quando ele diz, cara, arrepiei aqui, ó. Só de lembrar como ele descobre depois o que aconteceu com as histórias. E eu falei, nossa, meu, que bonito. O final foi ufa, ainda bem que chegou esse final. Eu não consegui falar ufa, não. Ainda ficou meio... Ficou ainda com gostinho de Sim. pessoas horríveis. Odeio todo mundo. Agora eu enxergo uma janela de potencial esperança, mas não mais do que isso, não. Eu não sei. Sabe por quê, Tan? Eu penso que o ser humano, ele quer muito ser amado, ele quer muito viver em sociedade, viver em comunidade, ele quer trocar experiências. E tem muita gente que luta contra isso, porque já se frustrou muito, já se decepcionou e tal, né? E tem também as personalidades diferentes. Mas aí quando você chega no final e aí você vê que uma janela de esperança foi aberta pra quebrar esse ciclo, e é assim que acaba, sabe? E ter nomes diferentes daqui pra frente, vidas diferentes, eu acho que é muito louco, assim, sabe? Os fantasmas, infelizmente, vão continuar lá. Mas a gente escolhe, né? Que se a gente quer olhar pros fantasmas, né? E ver que eles não vão nos afetar e essa história realmente ficou pra trás, ou se a gente vai querer continuar remoendo e pedir pra ser enterrado junto um dia. Não sei. E aí, Tan, por que você acha que esse livro é um clássico? Ele é um clássico. A escrita, apesar da
péssima tradução da Raquel de Queiroz, estou sendo irônico aqui, tá? Não senti peso nessa tradução, não. Achei que foi bem fluida a leitura. Mas outras pessoas indicaram, por exemplo, a edição da Zahar como uma tradução melhor. Se você for atrás aí, eu acho que vale... É aquele livro que vale você investir um pouco mais pra ter uma edição boa. E eu não tô falando uma edição bonita, tá? Eu tô falando uma edição comentada, por exemplo. Uma edição bem mais trabalhada. Com certeza é um livro que não vai ser daqueles que você lê e fala, será que eu li ou não li esse livro? Não, esse livro eu li, esse livro eu lembro do que ele fez comigo. Eu acho que um clássico sempre faz isso. Sempre. E ele pode sim mexer em partes diferentes. Cada clássico mexendo numa parte diferente da nossa memória, do nosso humor, da nossa... Enfim, das nossas beiras aí. Foi bom. Eu tive realmente que lutar muito com o início, como eu falei. Mas é um preço que vale a pena ser pago no começo. Mas é um preço, tá? Então tem que ser algo que, se você se desanima muito facilmente, saiba que talvez você vá ter que fazer um esforço aí no começo pra se encontrar no livro mesmo. Nem só porque os personagens são deploráveis, né? Mas eu acho que o nosso podcast ajuda com isso. Então tá? Eu acho que sim. Mas assim, vale a pena, é um clássico. Não é livro de menininha, no fim das contas, afirmo claramente, não é livro de menininha, tá? E vale a pena, vale a pena. Um dos grandes livros que eu vou poder dizer lá na frente, eu li O Morro dos Ventos Uivantes. Show, muito bom. Ou não, sei lá. E agora, nossa próxima leitura, a gente tem que ser um livro mais leve aí, né? O Tanque escolheu esse dessa vez de novo, só o Tanque tá escolhendo, né? E tem que chamar mais a Tamires pra participar. É verdade, Tamires. Muito obrigada pela sua participação. E, gente, a Tamires não participou muito do programa, infelizmente, porque ela teve alguns probleminhas técnicos lá no computador dela, na casa dela. Não foi porque a gente não deixou ela falar, tá? Mas, olha, não vão faltar oportunidades pra Tamires voltar e gravar aqui com a gente. Mas antes da gente chamar o próximo livro, queria que a Tamires falasse aqui um pouquinho da prateleira também, Tamires. Eu tô muito feliz, né? A Adri falou que ia ser ontem a gravação, daí ontem eu tinha aula manhã e tarde, aí hoje eu só tenho de tarde, então deu certo de vir aqui gravar com vocês. Eu tô muito feliz porque, sim, eu sou uma pessoa entusiasta de falar sobre livros, né? Eu fui alfabetizada pela minha mãe em casa antes mesmo de ir pra escola, então é uma coisa que faz parte da minha vida desde muito pequenininha. Eu amo ler, queria ler mais do que leio, como todo bom leitor sempre quer, né? E o Da Prateleira é um podcast que surgiu em 2017. Se a gente somar Criantaços e Irmãos.com, acho que quase estamos nos 40 anos de existência de podcast no Brasil, né? A Criantaços tem 15 anos, o Da Prateleira surgiu em 2017 depois. Eu tava no mestrado e tinha que escrever a dissertação, falei, por que não arranjar um ócio criativo, né? Aí fui fazer um podcast. Que legal. Específico. Você só tem 24 horas, né? Dá pra escrever uma dissertação e mandar um podcast ao mesmo tempo, sem problema. Deu certo. As duas coisas foram entregues. E, basicamente, ele é um programa que muitas vezes eu tô sozinha, de vez em quando eu tenho convidados, e eu busco indicar coisas que eu acho que são legais pras pessoas. Então, não são exclusivamente livros. Começou com livros, mas eu indico séries, eu indico filmes, já indiquei álbum e artistas também de música. Eu não debulho, assim, tão a fundo as obras no Da Prateleira, porque a minha ideia é mais deixar o leitor curioso, né? O ouvinte curioso para que se torne um leitor da obra que eu tô indicando. Essa parte de analisar a obra de cabo a rabo, a gente faz nos Podcrentes Literários. A gente tem já episódios pra saga de Senhor dos Anéis, mora no meu coraçãozinho. Se eu tiver um dia que escolher só um livro, vai ser Senhor dos Anéis na minha vida. A gente fez sobre as Crônicas de Nárnia e Harry Potter também. Então, Senhor dos Anéis eu acho que somam quase 16 horas de programas, mas Nárnia passa das 24 e Harry Potter passam de 30 e poucas horas de programas, assim, né? Pegando os 7 livros. Então, o maior podcast que a gente tem é o último livro de Harry Potter, que eu acho que passa de 5 horas o programa. E a gente grava numa paulada só, né? Então, que loucura. Mas a gente realmente gosta de fazer isso na Criantaços e o Da Prateleira surgiu pra isso. Então, quem quiser, ele tá num cenário de que eu gravo quando posso. Agora ele era mensal antes, agora eu gravo quando eu consigo. Mas é um programa que eu gosto muito de fazer e tem acho que quase 80 episódios, então tem bastante indicação diferenciada por lá pra poder acompanhar. Que legal, que e legal. Tem o Telegram também, né? Não deixa de falar, Isso, não. o grupo, o Livraços, o clube de leitura da Criantaços, surgiu na pandemia, porque as pessoas estavam todas tristes, aí eu resolvi fazer isso, né? De tentar achar um lugar. Foi em 2020 que a gente começou, a gente leu O Hobbit, o primeiro livro que a gente leu foi O Hobbit, pra dar um pouquinho de esperança no ser humano e uma alegria, né? E aí a gente tá lá, tem umas 60 e poucas pessoas, não todo mundo participa, mas é um grupo aberto, então é só acessar e entrar no Telegram, porque a ideia é eu ir incentivando as pessoas a lerem mais, assim. Então, às vezes eu consigo ler mais rápido, às vezes eu mesma furo o próprio cronograma que eu fiz, mas... isso todo leitor, né? E a intenção é que seja um incentivo e não uma cobrança, uma pressão para as pessoas, né? Porque é a ideia meio de
quando a gente lê com alguém que vai conversar, vocês fazem isso, né? A gente consegue se manter mais firme e fiel na leitura até o final, né? Então é um pouco mais esse incentivo de alguém que lê muito para que outras pessoas passem a ler mais também. Cara, tudo quanto é incentivo de leitura, eu super apoio, viu? Tô curtindo pra caramba. Tem que fazer esse povo ler, gente. É muito bom, é muito bom. Exato. Mas é isso, Tam. Você tem o privilégio de anunciar o próximo livro. Pra lembrar dos meus tempos de faculdade, Ai, gente, que delícia de livro. Ó, eu tô super animada. Eu e a Carol. Olha, eu acho que você vai gostar, Adri, de verdade. Sério, eu acho que você vai gostar. O livro se chama O Homem que Calculava, de Malbataran, que apesar do nome super árabe, é um brasileiro escrevendo. E é um super clássico da literatura brasileira. A Tamires com certeza já ouviu falar. Apesar dela ser das letras, né? É um livro que fala sobre um homem que era matemático, mas a ideia não é ensinar matemática, é contar histórias onde a matemática está envolvida com o enredo da história. Só que são histórias muito engraçadas, muito curiosas, muito inteligentes. É um livro super curtinho, é um livro bem clássico, saiu recentemente aí uma edição comemorativa de aniversário e eu já li ele quando era adolescente, eu lembro que eu gostei muito que e legal. aí, eu na verdade assim, eu ganhei a edição da Renata, acho que foi de aniversário, de Natal, porque eu pedi pra ela. E aí eu falei, bom, agora que eu tenho uma edição bonita, eu vou ler. E aí eu comentei no nosso grupo lá, ó, eu vou ler esse livro aqui, vocês querem ir? Aí o Paulinho acho que se animou, deve ter dado um beliscão aí na Adriana, e a Carol só falou, tá bom, né, já que vocês vão ler, eu vou ler. O Paulinho ganhou de Natal o livro El Hombre que Calculava. Em espanhol. Em espanhol. Que então doideira. a gente tem a versão em espanhol aqui. E eu só disse amém, né? A gente concordou. Não, mas agora o Tam me animou. Tam me animou, Tam. São histórias, são só histórias, tá? Não é vamos sentar aqui e fazer uma conta junto, não. É uma história bem criativa. Na verdade, são várias, né? São vários causos. Eu imaginei eu lendo números, êxodos, levíticos, assim. Eu falei, aquela parte da Bíblia que a gente pula, contando os côvados mas da essa arca. parte é legal, Dri. Não, gente, contando quantos côvados tem a Arca da Aliança. Não, gente, quanto povo saiu do não, Egito. E a história, ela é toda envolvida nesse mundo árabe, tá? Então, é eles andando de camelo, e aí encontra alguém, e aí surge uma situação que precisa ser resolvida, e aí ele usa a matemática pra resolver, só que de um jeito muito humanas. Eu acho muito legal essa dança que ele faz ali. Enfim, se você ficou um pouquinho curioso, vem que é muito gostosa a leitura, E vai tá? ter leitura coletiva Vai ter, no Discord. obviamente, no Discord. Tem que ter, pra nós comentar lá, né, Tam? E como que estão os podcasts ictus? A gente lançou há um pouco tempo aí um episódio, ficou bem legal, muito no estilo do que a gente faz aqui no Literário, sobre o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Outro grande clássico, livraço. A conversa ficou muito gostosa, porque a gente não só se ateve à história, na verdade a gente falou até pouco sobre a história, mas sobre todo o entorno. A gente trouxe o Léo Romano e o Daniel pra conversar e, cara, os dois são impressionantes quanto eles conhecem. O Léo é arquiteto, então trouxe também várias coisas. Cara, foi muito gostosa a leitura e a gravação desse podcast, então recomendo que você entre lá no Ictus Podcast pra ouvir esse episódio especificamente. Atualmente, no momento da gravação desse episódio, eu estou no meio da edição de um episódio onde a gente conversou com uma autora brasileira sobre uma ficção cristã. Talvez já esteja no ar quando sair esse episódio. Se não estiver, tá pra sair. Porque, assim como a Tamires, assim, eu meio que tô nessa de, cara... A periodicidade sou eu. Lanço Fala, episódios, né? Quando dá. Porque assim, eu tenho um monte de episódio já gravado. O problema é a edição mesmo. E, óbvio, a gente prioriza muito o Leitura Bíblica Comentada. Esse sim sai toda terça-feira, religiosamente, às 7 da manhã. E ele toma bastante tempo de produção e tudo mais. Então, o tempo que sobra ao longo da semana, correria com filhos, eu acabo dedicando para os outros episódios do Ictus Podcast que vão saindo. Mas assim, eu devo ter uma meia dúzia de episódios já gravados, tá? Todas elas sempre acontecem no Discord, então o melhor lugar para você estar pertinho da gente lá é no Discord mesmo. Para acessar é bit.ly/leitura coletiva. A gente organiza sempre as leituras coletivas do que rola aqui no Literário. Outras muitas, e dessas outras muitas, algumas se transformam em episódios no Ictus Podcast também. Então segue tudo aí que vai dar bom sempre. Vai dar bom, gente. Vamos ler, vamos aproveitar que tá chegando as férias de julho agora aí, ó, todo mundo também. Aí é pouquinho, né? Mas é férias, não deixa de ser. Férias é bom pra ler. Assim, ainda mais no frio. É muito bom. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. É a primeira vez que eu estou hosteando esse podcast. Marido, volta logo. Muito bem.
Não, porque, gente, que nervoso. E assim, e a gente vai indo e vai falando. Tamires, você tem que voltar outro dia com o meu marido rosteando, viu? Assim que me convidarem, eu estou aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de todo mundo. E nos vemos no próximo literário com o livro O Homem que Calculava. E eu não decorei o nome do autor, desculpa. Malba Tahan. Isso aí, Malba Tahan. Falou, galera. Até a próxima. Tchau, pessoal.